Fala galera, está começando o Clubecast, que é o podcast oficial do clube. E no programa de hoje, pessoal, a gente vai bater um papo, vocês vão saber a arte de empreender. Será se é uma arte? Será se não é? Será se a gente já nasce empreendedor? Será se a gente se desenvolve, né? Tem como a gente desenvolver o lado empreendedor? A gente vai hoje bater um papo aqui, galera, eu vou apresentar para vocês, ó. O cara tem vários negócios, né? Inclusive, eu sou um bom cliente, viu, Marcelo? Lá do Barnes, depois se você for puxar lá a minha ficha, você vai ver que eu consumo bastante hambúrguer lá do Barnes. Galera, o Marcelo Pimentel, ele é empreendedor cearense por trás de uma rede gastronômica de sucesso aqui em Fortaleza. É fundador do Barnes, tem a questão do Bush, né, que são carnes nobres e tal. É também fundador do Wallensburg, da Stella Pizza e também a gente vai entender um negócio aqui que ele tem, que é como se fosse uma agência, a Mine? É uma agência, mas não dá para dizer que é uma agência porque as pessoas têm uma visão de uma agência e a gente Sim. é totalmente diferente. Assim, a gente é uma agência que não faz um post, então é meio que a gente tem que gastar um tempinho para explicar isso melhor. Massa. E ó, o que ele comentou aqui para mim, pessoal? O Marcelo e sua esposa, né, que é a Juliana, continuam inclusive inovando e oferecendo a comida para ser feliz. Inclusive lá o Barnes é conhecido por ser a hamburgueria mais feliz do mundo, né? Do Brasil. Do Brasil, e agora vai ser do mundo, né? Se Deus quiser. Mas se a gente vai bater um papo aqui, Marcelo, falando sobre a arte de empreender. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por aceitar o convite aqui do Clubecast. Como falei para você, nossa missão aqui é justamente... depois da nossa conversa aqui no bastidor, né? Agora o Clubecast é ser o maior podcast de negócio e empreendedorismo do Brasil. Se Deus quiser. E a gente... É um prazer receber você aqui na nossa casa. Prazer meu estar com vocês. Esse convite já faz muito tempo, né? E o Corre-Corre acabou me tirando daqui, mas é um prazer estar com vocês e um prazer poder contribuir. E não só aqui, esse momento, mas contem com a gente. O que a gente puder crescer e contribuir com vocês, estaremos juntos. Massa, beleza. E pra gente começar, Marcelo, eu queria entender um pouco... antes de mais nada, né? Vamos agradecer aqui. A gente tem alguns parceiros, e acabei esquecendo aí, Lucão. Que é o HubX, né? O estúdio que a gente está aqui, que é nosso parceiro aqui do Clubecast, e dizer para vocês, para nossa audiência, pessoal, que vocês estão acompanhando, vocês têm direito, pessoal, a gravar aqui 30 minutos, né, como um bônus aqui para vocês conhecerem o HubX. A gente tem uma solução completa para criadores de conteúdo, né? Então vocês que são experts, vocês que criam conteúdo, venham conhecer o HubX. A gente tem aqui uma solução completa para justamente apresentar para vocês, e aqui é um benefício do Clubecast para vocês, né, que vocês possam vir aqui e ter esses 30 minutos. A gente vai gravar aqui uma gravação de alta qualidade, você vai receber esse material e você vai conhecer o HubX. E o outro parceiro da gente, né, o Clubendorismo, que na verdade o Clubecast ele é o podcast oficial do Clubendorismo. Lá a gente é uma comunidade de empreendedores. Nossa missão com o Clubendorismo é ser justamente o maior ecossistema de negócio, empreendedorismo. A gente conecta pessoas, conecta negócios. Então a gente gosta demais de saber de história de empreendedores. Então o Clubendorismo também aqui é parceiro da gente. E agora a gente vai começar, Marcelo. E para começar, eu queria saber, Marcelo, o que você acha desse tema, a arte de empreender? É realmente uma arte? A gente já nasce com seus soft skills? O que tu acha aí desse tema hoje? Antes de começar, eu quero dizer que eu quero participar dos dois, do HubX, né? Isso. A gente falou muito rápido disso, então assim, depois eu quero entender, preciso fazer uma coisa nesse sentido e me colocar à disposição no clube de vocês para poder contribuir com a turma. Eu não acho que eu acho que é de nascença, sabe? Eu acho que é quase uma picada de um bicho ali que picou e assim, eu tenho a minha história desde menino, ela já tem isso, né? Dessa coisa inquieta do empreendedor na veia, de ver coisas que ninguém vê, fazer coisas que ninguém faz, sabe? De ter visões e acreditar, né, naquilo que as pessoas não veem. Então assim, eu acho que é difícil você construir uma mente empreendedora. Poucas histórias que eu conheço, claro que tem, né? Tem pessoas que se desenvolvem, mas poucas pessoas que eu conheço desenvolveram. Eu acho que você consegue desenvolver uma mente empresarial, você consegue desenvolver uma mente educacional, né? E acho que você consegue lapidar, mas a veia empreendedora mesmo, eu acho que ela é mais complexa, porque eu falo muito que o empreendedor, ele tem a visão. O empreendedor é diferente do empresário. As pessoas às vezes confundem, eu sou empreendedor e obrigatoriamente sou empresário, ou eu sou empresário e obrigatoriamente eu sou empreendedor. Mas o empreendedor é o cara que tem a visão, é o cara que é inquieto, que ele vê o que ninguém vê, ele escuta o que ninguém escuta. Então, ele acredita em coisas que ninguém acredita, ele é taxado às vezes como louco, né? Quando eu fui montar uma hamburgueria, eu disse, não, mas faz isso não, isso é loucura, ninguém tem. Tu vai gastar tudo que tu tem para montar, mas eu tinha uma visão, eu conseguia ver as pessoas sorrindo, eu conseguia ver as pessoas felizes, eu conseguia ver matéria de jornal falando da gente. Então, mas é uma coisa, assim, na minha visão é isso. Acho que o empreendedor, ele nasce com uma coisa inquieta e ele é inquieto por eternidade, assim, né? Ele não sossega quando ele faz um feito. Então, parece que é sempre E tu acha que a nossa cultura, assim, do Brasil, ele, tipo, influencia ou não influencia? Porque o que eu comento, assim, que o clube ele nasceu também com essa pegada de a gente poder influenciar pessoas a começar a empreender, né? A gente quer, de fato, dizer que, ó,
se você que é empreendedor, você que está atrás de conhecimento, que a gente possa ser um suporte para você, porque a gente vê que o empreendedorismo ele é meio solitário, né? Total. A gente não tem quem recorrer. A trajetória toda é muito solitária, muito né? Solitária. Muito. Até acho que a do empresário não, porque tem muitas redes de apoio ao empresário, né? Você tem muita coisa Sim. do empresário normal, você tem ali Sebrae, você tem Senac, institutos que o empresário tem caminhos e é tudo beabá. Né? Do empreendedor, às vezes ele vai para um Sebrae para conversar uma coisa, o Sebrae não desconhece daquilo. Então, é uma coisa assim, solitária. As pessoas às vezes não têm caminho ou know-how para aquilo, vão se embasar no que tem às vezes de estudo e é totalmente às vezes disruptivo. Né? Você vê os nascimentos das startups, não tem quem possa às vezes dar um suporte para ela dentro do que ela vai fazer. Então, eu acho que a gente é muito mal assistido e no Brasil acho que não existe um berço disso. Né? Como você tem aí um berço... Israel, você tem, né, assim, os berços das startups, assim, as pessoas vivenciam aquilo, né? As pessoas são todo dia quebradas a pensar diferente, a fazer diferente, a agir diferente, né? Então, eu acho que o Brasil não. Eu acho que já o brasileiro, ele, por natureza, ele já tem um desafio maior. Eu acho que é uma turma muito forte, uma turma muito aguerrida, que tem muita vontade de transformação. Mas não obrigatoriamente pro lado do empreendedor, né? Acho que pro lado do fazer, né? De fazer e de fazer acontecer. Mas essa mentalidade empreendedora, eu acho que ainda é pouco trabalhada. Desde escola, né? Desde de casa, né? A gente tem um país, né? Massivamente de pessoas que buscam segurança, né? O empreendedorismo ele não busca segurança. Então, as pessoas buscam um trabalho fixo, as pessoas buscam CLT, as pessoas buscam fazer um concurso público. Já é muito modelado para isso, né? E o que eu digo, você fecha a porta da pobreza e fecha a porta da riqueza, né? Quando você passa no concurso público. Então, as pessoas são muito forjadas para isso. E principalmente quando você vai e separa, né? Engraçado que você vê o Brasil, mas dentro do Brasil tem vários Brasil diferente, né? Diferente às vezes de uma mentalidade americana que ela é mais comum a todos. Você vem para o Nordeste, você tem um tipo de visão. Quando você vai para o Sul, você tem outro tipo de visão. Então, eu ainda acho que tem muito caminho. Acho que a escola tem que ser um berço disso. Certeza. Acho que a política tem que trabalhar esse lado, porque realmente o empreendedor, não digo empresário obrigatoriamente, o empreendedor transforma, né, a nação. Né? Então, eu acho que o jovem precisa estar vendo. E assim, esses eventos como esse nosso de hoje, os podcasts, alguns materiais bons que tem na internet ajudam esse jovem já a perceber que é possível, porque eu acompanho muito o Murilo Gun, gosto muito do Murilo Gun, tive algumas oportunidades de estar com ele, né, de palestrar com ele, de ele estar comigo no Bud, estar comigo no Barnes. E o jovem, até a fase de maturidade dele, se ele não aprende isso, ele fecha as janelas de criatividade dele. Então ele entende que tem que trabalhar aquela quantidade, ele tem que fazer aquilo, ele tem que ter o diploma, ele tem que trabalhar 14 horas, ele tem que às vezes ter um chefe, ou às vezes ele tem que garantir, e o garantido ele não pode abandonar tudo para começar do zero, porque, poxa, eu vou perder o tempo. Então, eu acho que a gente tem a juventude que às vezes tem pouca essa informação, né, desde o berço. Mas vejo caminhos diferentes de empresários, de empreendedores, de algumas escolas que falam de criatividade, algumas escolas que falam de empreendedorismo, de startup. E a mentalidade da startup, ela é empreendedora, né? Ela é disruptiva. Então, acho que a gente está no começo ainda. Verdade. Eu queria muito que na minha época da escola eu tivesse matéria de empreendedorismo, porque eu já gostava desde moleque de estudar sobre gente que empreendia. Eu lembro que a gente se conheceu, tá até comentando ali nos bastidores, lá por conta da faculdade de administração, lá da Unicristo, né? Então, tu foi lá palestrar, e eu lembro da tua história, eu fiquei, caramba, muito massa e tal. E eu fui um sortudo que ganhou lá o voucher para experimentar o Barnes, e desde então fiquei cliente, que eu não conhecia naquele momento. Você virou um apaixonado, né? Foi assim que eu fui lá comprar. Você tem bom gosto. É exatamente isso que eu digo, assim. Quando, há muito tempo atrás, eu estava sentado na cadeira da faculdade e eu vi a palestra do dono da Barbaresco. Era uma sorveteria que tinha aqui, super famoso. Eu gostava demais daquele bolo que ele tinha, que o bolo não era Barbaresco, não. E assim, o dono era o Fábio, depois eu virei amigo dele, depois eu vendi para ele, que eu tive uma distribuidora de cacau, mas eu via aquilo e dizendo, poxa, eu fui para fora, trouxe uma receita, fiz e virou sucesso, e você via, poxa, isso é possível. Só que você imagina uma vida toda você não ter acesso a conhecimento, né? E eu falo muito do poder do conhecimento e da consciência, de você tomar consciência. Então, quando você vive, imagina, você é filho de duas pessoas que são funcionários públicos, é uma mentalidade, e eu não estou dizendo que é certo ou errada, e de pessoas não só que seja funcionário público, ou de pessoas que já têm ali, que sejam, que passou no concurso, e tem aquela mentalidade, a mentalidade dele o quê? É fazer e trabalha, e faz tudo, mas não pensa em passar a fazer carreira, né? E a gente vem de uma geração
que as pessoas faziam carreira mesmo. O cara entrava no banco, Sim. ele se mudava para morar perto do banco e ele passava 40 anos no banco. Então, assim, se ele pensasse em sair do banco, era depressão. Então, as pessoas tinham muito medo de mudança. Então, a mentalidade do empreendedor, ele não tá, o empreendedorismo realmente é mudança 24 horas, né? Ajustar o prumo no voo. O avião está decolando, ninguém Sim. pousa para ajustar, não. Então, no meio do voo, muda a rota, né? E esse Verdade. mudar de rota, a gente ainda é uma sociedade muito crua para isso, né? As pessoas têm muito medo. O medo da mudança é muito grande, né? Então, eu acredito muito nisso, de entender que tem um caminho, mas ele precisa ser falado, ele precisa ser visto, ele precisa ser trabalhado, porque a mentalidade é isso. Quando você é jovem, se você constrói e você percebe, poxa, eu vi um caso, eu vi dois. Então, quando você fala na sua época, com quem que você podia discutir sobre? Não tinha, né? Há 20 anos atrás, você viu os empreendedores e a palavra nem existia, o termo técnico nem existia. Então, não era falar. Então, como é que eu posso... Isso brilhou nos meus olhos, mas não tem caminho, não tem talk, não tem YouTube, não tem Instagram. Como é que eu... Aí, é aquele pavio que acende, mas no outro dia apaga, porque a vida continua. Então, acho que hoje já tem um caminho diferente, muito a acontecer. Eu acho que tem muito, não só na escola, mas dentro da casa, nas universidades, acho que tinha que ter desenvolvimento para isso, né? É uma das coisas que eu comentava lá na Unicris, porque assim, lá tipo, a faculdade é muito boa, tipo, eu gostei demais de toda a cadeira que eu tive, que ele ensina você a ser de fato um bom gestor, que é necessário para qualquer negócio a gente ter aquela mentalidade, como você comentou, de empresário. Mas essa veia empreendedora realmente é diferente. Essa questão de inovar, de criar negócio, era algo que eu sempre falava, cara, que na faculdade deveria ter essa pegada. Tipo assim, cria um negócio do zero, vamos realmente também botar no mercado pra gente aprender com os erros, porque o empreendedor aprende muito com os erros. Tipo, eu aprendi muito com o clube, desde o início até agora, as conexões que eu fiz. Eu sempre comento que eu me conectei lá com o João Klepper, que é o maior investidor hoje do Brasil, e foi ele que me deu um estalo de como eu poderia modelar o clube. Então, tipo assim, a gente criar um negócio do zero, realmente assim, botar a cara a tapa, ir pro mercado, onde a gente aprende mais do que só na teoria. É porque assim, a faculdade, né, ela vem de um modelo e tem um modelo, tem um caminho, né? A escola, né? Murilo Gun fala muito disso, que a faculdade, ela às vezes, a escola tradicional, ela tem que destruir a criatividade. Sim. Né? Existe, até... Eu acho que tem um curso dele que é sobre isso, né? Eu fiz todos os cursos, né, de madrugada e tal. E toda vez que eu fazia um curso do Murilo, eu dormia e acordava com um projeto montado, né? A mente explodia. E eu acho que assim, quando a mente expande, nada no mundo diminui essa mente. E é necessário. Só que a faculdade, ela tem um script, né? Você, quando faz uma prova, só existe resposta certa e errada. Não existe outro caminho, né? Até uma vez eu vendo, não sei se foi o Murilo Gun que falou, que a criança tinha uma prova e perguntaram o que é, que tem escama, mas não é peixe, e tem coroa, mas não é rei. E a criança botou, a resposta do gabarito é abacaxi. Sim. E a criança botou pequena sereia. E a professora deu errado. E não tá errado, tá certo. Sim, tá certo. Pequena sereia tem coroa. Então, se você não deixa essa criatividade se desenvolver, você mata o empreendedorismo. O empreendedorismo é isso, é você ver o que ninguém vê, fazer o que ninguém faz. Então, mas é difícil a escola trabalhar isso. Da forma como você falou, funcionaria. Gente, dentro da cadeira de empreendedorismo, a turma tem que montar um negócio, faz o MVP, a cadeira toda dos 6 meses é um MVP e que a faculdade vai tirar do papel, tem 20 patrocinadores e esse negócio vai ser construído, funcionou do lado para a sociedade, né? Então, assim, se isso, você tem um desafio, né? A escola tinha que levar os jovens de empreendedorismo para dentro das universidades, para dentro das empresas, das faculdades, conversar com os empresários, com os empreendedores, para que eles possam abrir essa mente, ter essa expansão e automaticamente essa criatividade surge, né? Porque realmente é desenvolvimento. Para você virar um jogador, quantas horas você não gasta? Para você virar um treinador, qualquer coisa você gasta muitas horas. E no empreendedorismo não pode ser diferente. Claro que tem gente que já tem isso, nato. Mas quem não tem, para desenvolver, tem que estar dentro disso, vivenciando. Verdade. Então, quando você senta em mesas incríveis, no outro dia sua mente já está explodindo, com 200 ideias, anotando. É por isso que tá aqui nos podcasts, quando eu saio daqui, eu fico doidinho. Que eu fico, rapaz, me conectei com esse cara e me deu esse insight e tal. Então, essa é a necessidade que eu acho que tem que nascer desde a juventude, da escola, de a escola... Eu lembro que quando eu era aluno, eu nunca fui um bom aluno, mas toda vida que tinha aula de campo, que a gente ia sair e visitava a Fábrica Fortaleza, visitava a Coca-Cola, cara, voltava para casa com aquilo e sonhava com fábrica, com tudo. Mas você imagina a criança nunca passar por isso, ser tolhida, aí só assiste TV, né? Era uma época que só tinha TV, você não tinha acesso a escolher o conteúdo. Então, assim, você, se quisessem fazer isso, né? E eu não vou dizer que fazem, mas se quisessem fazer isso, você constrói a sociedade do jeito que você quer, você leva ela para o caminho que quer, né? Sim. Então, eu tava até comentando com um cara lá no clube que ele tem uma rede de franquias de faculdade EAD, né? Falou, macho, pega autorização aí pra gente criar um bacharel em negócio. Os professores vão ser tudo empresário, porque tá lá no jogo, né? Real.
né, para poder passar o conhecimento pra gente. Exato, né? Porque, tipo assim, pro cara ensinar, tipo assim, na minha concepção, pro cara ensinar sobre um empreendedorismo, né, um professor, sei lá, primeiro ele teria que estar no jogo, tipo assim, ele teria que ser um cara que realmente montou um negócio, que tá ali na frente, porque um cara desse, ele tem uma bagagem muito grande para repassar, né, de ensinamentos, de desafios, porque, tipo, a gente vai falar muito aqui de desafio, principalmente na pandemia. Então, tipo assim, o que o empresário fez, qual foi as ações que ele tomou, a gente vai falar da criação dos teus negócios, né, tipo assim, de onde foi que, começou com bar, né, mas por que tem o Wallace, né? Por que tem essa gama de negócio, né? Por que tem tudo isso? A gente vai comentar aqui também. Mas, inclusive, ó, pessoal, para vocês verem que o empreendedorismo, né? Que é empresário, transforma aqui o Brasil, né? Porque eu falo que o empresário é que faz o Brasil girar. Eu queria saber um pouco dos big numbers. Tipo assim, hoje em dia tem... Vocês querem... Tipo, tem uma hold, né? Pinfood. Eu queria que explicasse um pouco aí como é que é essa dinâmica aí da... Isso, na verdade a gente já foi, antes da pandemia a gente era maior, a gente já chegou a ter, a gente tinha mais 4 lojas, né, falando de Barneys, e por conta da pandemia essas 4 lojas, 3 eram situadas em shopping, infelizmente as operações de shopping não tinham delivery na época e era uma incógnita muito grande o tempo que ficava, a gente preferiu fechar as unidades de shopping, né, juntamente com os franqueados, tinha unidade em Teresina que operou muito bem durante muito tempo, mas pós-pandemia ela não voltou muito bem, então o franqueado preferiu descontinuar. Mas a gente agora, né, por ser Barneys, Stella, Butchers, Ollis e Miner, a gente entendeu de ter ali, porque as pessoas, é Barneys, numa negociação que o Compras faz, tô ligando para comprar do Barneys, tô ligando para comprar da Ollis, tô ligando para comprar do Butchers. A gente tinha negociações de marcas distintas, então era complexo. Então a gente decidiu criar a Pinfood, e que é um guarda-chuva e todas as marcas estão abaixo. Então, se eu tenho uma negociação com a marca, eu tenho que ter negociação com outra marca. Se a gente tem uma negociação com a iFood, uma negociação de cartão de crédito, uma negociação de fornecedor, independente se a marca nasceu hoje, ela entra para dentro do guarda-chuva, então a negociação acaba sendo as mesmas. Então, a gente juntou isso até para facilitar treinamento. A gente às vezes fazia treinamento de time do Barneys, treina Stella, treina Ollis. Não, todo mundo é treinado dentro do mesmo evento. Então, é uma estrutura para facilitar a comunicação, para facilitar negociações. Então, a gente criou a Pinfood Group, que... Engraçado, é Pinfood Group. Eu tenho pensado às vezes nisso, poxa, como é que é Pinfood? Já tem um negócio de tecnologia, que é a Miner, e se vier outro negócio, se vier um negócio aí de carro elétrico, né, que tá dando certo, é que a gente vai, então como é que pode ser Pinfood? Então tem que pensar como é que esse nome vai se reconfigurar, né? Legal. E, tipo, atualmente, assim, são quantos funcionários se a gente fosse pegar a Pinfood completa atualmente? Para eu explicar aqui pro pessoal quanto uma empresa consegue impactar nas pessoas. Eu, como um bom empreendedor e um empresário, né, por obrigações, não que eu não goste, adoro, mas me considero muito mais um empreendedor e muito mais um visionário, muito mais um criador do que um executivo. Sim. Né? Tenho um time muito bom que trabalha comigo e eu tento cada vez mais buscar, na contratação, de buscar pessoas que têm o que eu não tenho, que são melhores do que eu, para que aquelas pessoas evoluam. Até tem uma máxima que eu falo muito para o time, que é... O nosso time tem a possibilidade de errar. Algumas empresas, eu acho que assim, isso é outra coisa que fala muito da criatividade, né? Quando você está num local que você não tem possibilidade de errar, você só faz o que lhe foi pedido e nada mais, porque se você errar, o seu está no jogo e você pode ter sanções. E claro que para nossa liderança primária, né, as pessoas que estão acima e testam e precisam testar certas coisas, para não ficar aquela coisa de se Marcelo, eu posso fazer isso, Marcelo, eu posso fazer aquilo, você pode tomar até 10 quedas do primeiro andar. Sim. Uma queda do 10º andar, você morre, ou você mata a empresa. Uma queda do primeiro andar, você fica mais forte. Você vai botar ali uma platina, vai botar um ferro no dedo, então vai ficar mais forte. Então a gente permite que essa primeira liderança nossa possa tomar micro quedas, micro lesões, para automaticamente ficar mais forte. Então assim, eu não sou a pessoa dos números, mas hoje, se a gente somar todo mundo e aí colocando as unidades franqueadas, a gente deve estar próximo aí de 150 funcionários. Massa. Isso, né, diretos. Hoje de unidade nós temos Barneys Aldeota, Barneys Fátima, Barneys Fábrica, que é uma operação de delivery, Barneys Sul e Barneys Eusébio. Somos 5 Barneys, somos 3 Stella. Nós temos Stella Aldeota, que é delivery, Stella Sul, que é delivery. E agora tem uma novidade que você pode consumir Stella dentro do Barneys, nasceu agora, faz um mês. Bacana. Então a gente fez primeiro projeto de... como é que eu falo? Mas ele é produzido lá? Na verdade, ele já era produzido lá. A Stella do Sul, ela era produzida já dentro do Barneys, com a Dark Kitchen, só que só era para delivery. E a gente colocou store em store. Então, dentro do Barneys, você tem a possibilidade de pedir Stella na mesa. Então, você tem um QR Code, tem um cardápio, você pode pedir dentro do mesmo ambiente. Massa. E temos uma Stella física e delivery também no Eusébio. E Ollis, nós temos Ollis na Aldeota,
presencial físico, mas temos um Olhos na fábrica que sai delivery da Dark Kitchen, temos um Olhos no Sul e temos um Olhos no Eusébio. Então Bacana. Hoje você tem aí Olhos em quase todos os locais de Fortaleza através do iFood, você tem Stella em quase todos os locais e Barnes também. Então, de contar unidade, somos 9 unidades, né? Isso, 9 unidades. E dentro das unidades, às vezes, tem mais algumas, porque pelo delivery a gente solta do mesmo canto 2 ou 3 marcas. Aí, quando a gente for fazer o vídeo, a gente vai rodar bastante nas unidades aí para poder conhecer. E, Marcelo, como é que começou? Tipo, você se considera, você falou empreendedor, né? Mas como é que começou esse estalo pro Barnes, né? Que eu lembro lá na faculdade que foi teu primeiro negócio. Como é que iniciou a questão de... E por que Barnes, né? A gente vai entender os nomes de cada negócio. Mas como é que começou essa tua arte de empreender, principalmente na gastronomia, né? Pois é difícil, assim, as pessoas às vezes perguntam como é que começou, mas começou, a gente às vezes nem sabe quando começou, porque a fagulha, ela nasce em algum momento e lá na frente coisas acontecem e te levam àquilo, né? Desde menino eu sempre fui muito inquieto, sempre fui muito de gostar de movimentar, meus irmãos sempre adoraram estudar, mas o mais velho estudava direitinho, o mais novo estudava muito, queria ser médico, e eu no meio do caminho estudando zero, nunca gostei de colégio, nunca gostei da faculdade. Reprovei 3 vezes o curso de inglês, minha mãe dizia que eu ia fazer de novo, eu reprovava, e terceira vez, rapaz, você não acaba com o meu dinheiro, não. Você pode sair. Então, eu sempre fui esse cara de dificuldade. Não que as pessoas dizem, mas você vai ter que estudar, meu irmão. Tem que estudar, ninguém está dizendo que não tem. Só que às vezes algumas pessoas têm mais habilidade, outras pessoas têm menos habilidade. Eu sempre tive muita dificuldade, né? E do estudo que eu digo, do estudo tradicional, porque você pode estudar na internet, você pode estudar online, você pode estudar no YouTube, você pode ir para feiras, para eventos, e tudo isso é conhecimento, né? O estudo é uma coisa que as pessoas apresentam como uma coisa, que é aquilo que o acadêmico diz, mas o conhecimento, ele tem tanto validade, né, como o estudo acadêmico. E a história nasce que desde menino eu sempre fui muito empresário, muito empreendedor. Eu comecei a vender coisa com 7 anos, né? Quando a gente viajava para os Estados Unidos, as roupas que eu trazia e que eu não queria mais, que naquela época não tinha aqui, que era Tommy, Polo, eu ia para o Iguatemi vender na porta das lojas que vendia, o cara saía sem comprar, eu vendia a minha. Então, eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei de fazer, nunca gostei de ficar pedindo grana pro meu pai. Então, eu sempre fui muito, muito virador. E nessa história teve muita coisa que aconteceu. Depois eu até posso deixar um link de uma palestra para a turma conhecer toda essa história, tudo que eu já fiz. Vamos deixar aqui no Spotify, vou deixar no YouTube. Spotify para a turma clicar lá também. E vai ver quantos negócios tiveram até chegar no Barnes. Só que eu sempre fui um apaixonado por gastronomia. Minha mãe cozinhava muito bem, cozinha muito bem. Minha avó sempre cozinhou muito bem. Então, eu sempre tive próximo disso. E sempre tive uma aptidão, sempre tive uma facilidade por cozinha, por fazer. Mas nunca pensei em trabalhar com cozinha, nunca. Então, e na verdade eu nunca pensei em trabalhar com algo, eu sempre fazia e eu nunca fui fechado para nada, assim. Eu estava numa mesa e nessa mesa tinha uma vez um italiano que vendia relógio só na Itália, e era um relógio que só tinha 200 no mundo, era feito para a marinha italiana. Ele disse, Marcelo, tu tem interesse? Eu disse, tenho, eu vou vender para ti na Itália. E foi o maior vendedor dele de relógio no Brasil, ele não tinha ninguém no Brasil que vendi. Então eu sempre me coloquei apto para qualquer coisa. Às vezes as pessoas, eu não sei fazer isso. Então as pessoas às vezes pedem oportunidades porque não se deixam de assim, e se der certo? Né? Porque as pessoas, mas se não der certo? Mas e se der certo? Sim. Né? Às vezes pessoas, negativo, né? As pessoas às vezes não estão dispostas a tentar um pouquinho mais, a se desenvolver um pouco mais. O não já vem de imediato. Eu nunca gostei de dar não para nada. Eu sempre achei que qualquer pessoa que tem uma condição, outra também tem. Alguns com mais facilidade, outras com menos. Alguns têm que se dedicar muito mais, outros menos. Você vê a história dos atletas, né? Michael Jordan, os maiores atletas, a história dele para trás, eles não eram os melhores. E por não ser melhores, eles se desenvolviam muito mais, eles faziam mais, eles treinavam muito mais, eles chegaram onde chegaram. Então, eu nunca deixei isso fechado. E muito tempo depois, quando eu decidi montar, quando eu fui pensar em montar um Barnes, tinha um amigo meu que ele sempre dizia, Marcelo, cara, tu só vai aquietar quando tu mexer com comida. Porque eu sempre gostei, para casa dos amigos quem cozinhava era eu, para casa do tio quem cozinhava era eu, meus amigos em casa cozinhavam. Então, a turma disse, vamos para casa do Marcelo que ele gosta de cozinhar. Então, eu sempre fui o amigo da turma que gostava de cozinhar. E quando, um pouco mais velho, um pouco antes de casar, tinha uma turma nossa de amigos que ia lá para casa todo final de semana eu fazia churrasco na varanda de casa, né? Tinha uma panelinha com tampa elétrica e tal. A gente fazia um churrasquinho, eu brincava ali e tal. E numa dessas conversas, um amigo chega e diz assim, tu sabe fazer burger? E eu podia muito naturalmente, porque o não sempre vem, é uma palavra que eu gosto de usar muito pouco. E como eu falei, eu acho que todo mundo tem condição de fazer. Se quiser fazer ou se quiser tentar. E se não der certo, tenta de novo. Eu disse, cara, não sei não, mas sexta-feira pode vir que vai ter. E aí eu fui para a internet, fui estudar como é que fazia, nunca tinha feito. E aí fiz uma vez. O pessoal, poxa, que bacana e tal. O final de semana não vai ser, o próximo não vai ser mais churrasco, vou fazer burger de novo. Aí eu fui estudar um pouco mais. Eu já fiz a carne,
Aí eu já fui na padaria e disse, aí faz um pão assim pra mim. Aí já fiz a maionese. Aí na terceira vez eu já fiz o barbecue. E aí quando foi na quarta... Já era aquela maionese de hoje? Já era aquela maionese de hoje. Então quando foi na quarta ou quinta vez que esse grupo se juntou, foi onde nasceu o Barnes Burger, o produto. E todo mundo, cara, foi o melhor hambúrguer que eu comi na minha vida, o melhor hambúrguer que eu comi na minha vida. Então... eu podia ter dado não e a gente tava no churrasco até hoje e talvez nada tivesse acontecido. Então, por o ato de eu não ter me fechado, surgiu algo e que virou um negócio. E que naquela época não era para virar negócio, naquela época era para satisfazer os amigos. Só que aquilo continuado, surge possibilidades de que por que tu não montou um negócio? Por que tu não montou um negócio? E eu passei 2 anos fazendo hambúrguer na casa dos amigos, na casa dos tios, as pessoas, Marcelo, vamos fazer hambúrguer lá em casa, eu compro as coisas e tu faz. Tinha um tio meu que estava nos Estados Unidos, eu estava na Europa, ele me ligava, eu tô chegando sexta-feira, bora fazer um hambúrguer lá em casa. Então, eu passei 1 ano e meio ou 2 anos fazendo isso quase todo final de semana. Então, a sequência disso começa a te levar para um canto diferente, te dá insights diferentes e tu começa a perceber o mercado. Porque se tu faz um produto e que não tem na cidade, a tua mente já diz, poxa, aqui tem alguma coisa. Opa, né? E ali tu tem MVP já também. E ali já estava validado, né? Sim. Então, assim, aí eu decidi montar, né? Cara, eu vou montar. As pessoas, mas sabe por que tu não monta um negócio, não monta um negócio? Todos os outros negócios que eu montei, nunca ninguém te diria por que tu não monta. Imagina você, por que tu não monta, né? Todas as tentativas, eu falei assim, cara, amanhã eu tô fazendo isso, depois eu tô fazendo isso. E sem ninguém pedir. Então, você imagina as pessoas pedindo. Aí eu comecei a estudar, tive a oportunidade... Mas nunca trabalhou fixo em empresa nenhuma, né? Trabalhei físico, empresa, trabalhei no M Dias. Ah, sim. Quase um ano no M Dias, fiz um trabalho de treininho no grupo todo, mas... de físico, de carteira assinada, foi o único canto que eu trabalhei. O resto era comprando, vendendo, representante de uma coisa. Quando eu montei o negócio de cacau, eu comprava cacau, vendia para todas as sorveterias. Até um negócio legal de dizer, que eu nem sei se eu falo isso na palestra, a possibilidade de você não dar não para a mente. Se a nossa mente ela recebe não, ela encerra o ciclo e ela não passa daquilo, né? Eu vendia cacau para todas as sorveterias de Fortaleza. Vendia para Barbaresco, vendia para as sorveterias que a gente conhece, Sorvetão, vendia para 50 Sabores, são todas as sorveterias que a gente conhece de varejo eu vendia. Só que eu não conseguia vender para Fruit Bis, eu não conseguia vender para Frost, eu não conseguia vender para Pardal, porque não tinha margem. Eu comprava para revender. Sim. E eu não conseguia ganhar dinheiro. O preço que eu comprava era quase já o preço que eles compravam. A diferença era muito pouco. Então, se eu trazia para botar dentro do estoque, para revender, entregar, a conta não fechava. E eu não deixei de pensar como fazer. E um dia eu disse assim, meu Deus do céu, como eu vou fazer isso? Porque muita gente assim, não dá. E quando não dá, não dá e vai embora. E eu disse, como eu faço? E eu sempre me perguntava, como eu faço? Tem que dar um jeito, tem que dar um jeito. E 3 meses depois, ou 4 meses depois, no meu aniversário, eu estava almoçando com meu pai e veio na mente assim, tu vai fazer assim, bum, e chegou. E aí foi quando eu vendi para todo mundo. Comecei a vender para Pardal. E eu vendia no carrinho que eu tinha no Uno Mille, e eu vendia mais do que... tinha 2 grandes distribuidoras de cacau, que eram empresas nacionais, né? Era Mavi, Casa do Sorveteiro, eram franquias nacionais. E eu sozinho vendia mais do que todos esses caras com Uno Mille. E eu vendia para a Associação dos Sorveteiros. O Ceará acho que foi o primeiro estado que montou uma associação de sorveteiros, que era o Sind Sorvetes, e eu que ia para a negociação para vender para todos os sorveteiros juntos. Então, assim, isso a partir de uma decisão. Diz assim, cara, não dá, não é para mim. Não é para mim agora, não deu agora. Né? Então, as pessoas às vezes confundem o presente com o futuro. Verdade. Então, por eu nunca ter colocado barreira, nunca ter colocado dizer que não dá, não é para mim, não é para agora. E aí a mente não para de buscar, ela continua buscando. Até que eu brinco, eu joguei na nuvem, né? Na época nem se falava de nuvem, né? Então assim, tava na nuvem. Jogou pro universo, né? Jogou pro universo e ele devolve. Então, eu acho que um dos motivos de ter nascido o Barnes é isso, é de eu me colocar pra Mas a pegada foi loja física mesmo. Naquela época eu acho que não tinha muito delivery não, né? Do Barnes, né? Não existia delivery, né? O iFood nem existia, né? Tipo, a questão de hamburgueria... Naquela época também eu acho que não tinha, né? Essa pegada tipo de carne artesanal, não tinha, um pão diferente e tal. No Ceará não tinha, né? O que tinha pregresso, assim, muito tempo antes. E ninguém lembra, né? Engraçado que tem marcas que aparecem, e para mim ela foi extraordinária, mas ninguém nem lembra que foi o Sputnik, que tinha eles montaram um complexo bem grande, mas... Eles vendiam hambúrguer também, mas... Eu não lembro desse. Pois é. E ele durou, e era de um grupo grande de alimentação aqui. Era um projeto incrível, bacana, mas não aconteceu. E aí logo depois nasce o The Burgers, né? E o The Burgers explode num trailerzinho pequeno. Isso eu conheço. E aí quando veio a ideia de eu montar o Barnes... É como eu falei assim, eu tenho muita visão, eu vejo mesmo, sabe? Eu vejo a loja, eu conseguia ver textura, eu conseguia ver cor, já conseguia ver placa, eu trabalhei com comunicação visual, então eu via a loja pronta, eu via as pessoas sorrindo, né? Eu dormia, eu acordava com a visão mesmo. Então, eu até pensei, né? Vou montar o Barnes, achei o ponto e tal. E aí quando eu fui conversar com meu pai dizia assim, meu filho,
Por que você não montou uma carrocinha, né? Uma lojinha pequenininha assim, um food truck na época? Não existia a palavra food truck, né? Meu pai foi visionário de falar de food truck na época. Mas por que você não montou uma carrocinha na rua? Aí, se der certo, você vai e monta. Eu disse, pai, mas não tem como dar certo. Sabe por quê? Na carrocinha na rua, eu não tenho como levar a experiência que eu tenho, eu não tenho como levar a felicidade. Um assalto na esquina acaba, uma chuva na esquina acaba, um carro que bate na esquina. Então, a experiência que eu preciso entregar não condiz a isso. Então, eu não consigo. E eu peguei tudo que eu tinha na minha vida, todo o dinheiro que eu tinha junto na minha vida. Uma semana antes de abrir o Barnes, eu vendi, 15 dias antes de abrir o Barnes, eu vendi meu carro pro meu pai. Meu pai comprou o carro à vista, eu comprei um carro parcelado de 60 vezes, minha mãe me ajudou. Mas aquele Fusca do Barnes? Não, eu comprei uma... A gente vai falar daqui a pouco sobre Fusca. Eu comprei uma montana parcelada em 60 vezes, então meu pai me ajudou, minha avó me ajudou, minha tia me ajudou para juntar dinheiro para montar. Então assim, eu montei o Barnes, no dia que eu abri não tinha R$1 e que é a loja da Maria Tomás. Que é a loja da Maria Tomás, e que eu imaginava vender 20 mil por mês, 30 mil por mês, vender 60 hambúrgueres, né? E isso nunca aconteceu. Foi uma loucura o primeiro ano. Eu costumo dizer que eu não conheço, né, empresa que aconteceu isso. O Barnes, com 90 dias de aberto, ele tinha pago o investimento e ele tinha mais dinheiro no caixa do que foi necessário para abrir o negócio. Né? Com 90 dias de aberto. Naquela época, eu não lembro de empresas que tinham fila de espera, né? A gente tinha fila de espera todos os dias. A gente não abria segunda, era de terça a domingo. Da hora que abria, a hora que fechava, tinha fila de espera. Tinha dias, no primeiro ano já, que a gente recebia 400 pessoas de fila de espera na porta, né? Era uma listazinha aí, e a família estava toda dentro. Minha esposa na porta, meu pai no caixa, minha mãe na cozinha, minha tia. Então, assim, era todo mundo junto no ecossistema para poder dar certo. Foi uma bênção, né? Não tenho o que dizer. Claro que não pode dizer que é só o produto, né? Foi um momento certo daquilo, porque também eu acho que tem coisas... qual foi eu acho que tem coisas que... É claro que o produto foi muito bacana, mas a concepção do ambiente, porque às vezes se eu tivesse feito o que outros fizeram, tivesse colocado na rua e não tivesse trazido, porque realmente era um restaurante de hambúrguer. Você chegava, você tinha hambúrguer, você tinha costela, você tinha hot dog. Naquela época a gente tinha o maior portfólio de cerveja artesanais de Fortaleza, tinha mais de 30 rótulos. Então as pessoas se sentiam fora, né? As pessoas só tinham essas experiências quando viajavam para os Estados Unidos, quando viajavam para a Europa. Então eles sentiram aquela experiência com um produto muito bom. Não adianta ter uma experiência maravilhosa e um produto ruim, ou o contrário, um produto maravilhoso com uma experiência muito ruim. Então a gente recebia muita família, o pai vinha com o filho, vinha o avô, né? Uma das coisas que mais me deixava feliz no Barnes e me deixa até hoje é de a gente receber desde o avô, a criança, e ser um momento da família, de o avô mostrar nas paredes, poxa, esse aqui era o carro que o vovô tinha. Então, criancinha brincando no fliperama. E junto disso, assim, a gente criou uma história muito legal, porque a gente teve gente que já casou no Barnes, que faz aniversário no Barnes, que o Barnes faz parte da jornada da vida da pessoa. Então, pra gente isso tem um sentido muito grande. Eu acho que todos esses pontos realmente fazem e fizeram o sucesso da marca. Massa. E eu até falar aqui pra audiência, pessoal, quem for no Barnes no dia do aniversário, ganha lá a questão do brownie, né? Com sorvete, ganha eu sobremesa. já fui já no meu aniversário e realmente é muito bom e muito bacana. E, Marcelo, e depois disso, né? Surgiu o Barnes. Quando é o próximo negócio? Já é o Wallace, é o Bush? Na verdade, surge o Barnes e a gente passa por um processo muito longo, de muito trabalho, de muito aprendizado, né? De buscar pessoas, de buscar trazer mais água aqui pra nós. Buscar parceria, de buscar conhecimento, porque eu tinha baixo conhecimento. Então, eu viajei para São Paulo para conhecer as hamburguerias, mas o que é que eu fui conhecer? Eu fui conhecer um pouco de ambiente, como montar salão. Eu só tinha um produto, né? Tanto que as pessoas me disseram, Marcelo, tu viu o produto daquele cara em São Paulo? Tu vai fazer igual? Eu disse, não, eu não tô indo para lá para saber o que eu vou fazer, eu tô indo para lá para aprender o que eu não sei. O produto é esse, né? E o que eu falo muitas vezes, as pessoas, mas o cara te copiou, não sei quem vai te copiar. Cara, esquece isso. Se for viver a vida pensando em cópia, você não chega em canto nenhum, né? Então, assim, e se ele me copiar, o máximo que ele chega é onde eu cheguei, né? Ele não tem como... Então, eu nunca gostei na minha vida de eu entrar num canto, eu vou estudar algum mercado, eu vou estudar mais do que não fazer. Eu tenho... E aí, todas as marcas, você vai ver, Barnes, Stella, Butcher's, Ollie's, todas as marcas, a gente fez o que a gente chama de first move. Né? A gente fez um movimento que ninguém fez. Quando a gente montou o Butcher's não tinha nenhum corte do traseiro, era só corte do dianteiro. O Ceará, ninguém vendia dianteiro, a gente foi o primeiro. Stella Pizza nasceu quadrada, com cheddar, ninguém fazia. Ollie's, primeiro smash com tecnologia. Então, assim, sempre... E aí, nesse ponto, eu falo que não é sobre o melhor, o maior. É sobre você ser inesquecível, de você ser incomparável. Quando você, na época, você provava o Barnes, não é que ele era melhor, mas aquele sabor você nunca tinha provado na vida, era diferente de tudo. Então, você não tem base de comparação. Eu até brinco que qual é a melhor canja que você pode comer na sua vida? Talvez que é o melhor chefe do mundo, o melhor chefe do Brasil, Alex Atala. Se o Alex fizer uma canja pra gente, é a canja tecnicamente feita pelo melhor chefe do Brasil. Só que ele não ganha na canja da minha avó, porque existe uma coisa antiga, um apelo emocional. Então, não adiantava eu montar o Butcher's
Butchers e trazer uma carne que eu como com meu pai a vida toda numa churrascaria de esquina. Não ganha daquilo. Mas quando eu trago algo que é textura diferente, que eu nunca comi, o espaço que ela vai pegar no cérebro é diferente. Quando você não compara, ela é incomparável. E aí ele ganha um espaço que ninguém ganhou. Então, eu sempre tive essa mente de fazer diferente. Então, o Barnes nasceu na unidade física, inclusive, né? o nome é o quê? O Barnes? Na verdade, Barnes é um apelido que meu tio me dava, né? Meu tio desde pequeno só me chamava de Barnes. E aí, quando eu fiz o burger, ele me ligava, ei, vamos fazer um Barnes Burger, vamos fazer um Barnes Burger. E depois eu fiquei tentando montar nome, tinha um amigo meu que me ligou, disse, ei, tive um sonho. Né? E esse meu amigo foi quem foi comigo assinar o contrato, eu me tremendo todinho, era R$1.200 o aluguel, não tinha, né? E era aquela aposta, aquela coisa, e eu assinando o cheque, eu nunca tinha assinado um cheque na vida, 12 cheques ali de 1.200, já, a vida do empresário já pré-datada. E aí eles, cara, eu tive um sonho, vou montar uma hamburgueria chamada Holly Burger, botou o nome dos artistas, mandou tudo desenhado, todos, Marilyn Monroe, Batman, tinha todos os nomes, né? E aí o Barnes Burger era muito presente, porque vamos montar um Barnes Burger, meu tio me ligava, vamos Barnes Burger. Então assim, já era eu, já tinha a ver comigo, já tinha uma persona criada, e aí foi a ideia de ser Barnes Burger, e até hoje assim, o pessoal me liga no telefone, e aí, o Barnes que tá falando? Então assim, acabou juntando e confundindo. Então, eu acho que todas essas coisas, né, quando você fala de brand, quando você fala, tem isso, né, você não pode criar uma marca só porque o design diz que tem que ter aquilo, acho que tem que ter uma emoção por trás, tem que ter um propósito, tem que ter uma conversa, tem que ter uma história, né? O storytelling é muito importante. Então, muita gente pergunta, poxa, por que as marcas de vocês são muito sólidas, são muito conhecidas, né? Eu acho que porque tem um pouco a mais, não é assim, não foi criada para vender burger, não foi criada para vender pizza. Ela foi criada por outros motivos, ela foi criada para atingir um nicho diferente, ela foi criada para causar conforto, ela foi criada para causar felicidade. Então, acho que isso facilita muito, né, no desenvolvimento do brand, do desenvolvimento das marcas. Com certeza. E a questão do Bush veio por conta da questão de vocês trazerem uma pegada mais de corte mais nobre, né, e tal. Na verdade, não, tu me perguntou depois do Barnes, né? Sim. Depois do Barnes, a gente monta o Barnes Ice Dream, uma sorveteria do lado do Barnes, lá na esquina. Exato, assim, era o Barnes e o Barnes Ice Dream era onde é o Butchers hoje. Então, assim, na verdade, eu venho do ramo de sorvete. Eu sei mais de sorvete do que eu sei de comida. Eu estudei mais sorvete, eu trabalhei com todos os sorveteiros, eu ia para todas as feiras do Brasil de sorvete, então eu era apaixonado por sorvete. Caramba. E aí eu decidi do lado montar o Barnes Ice Cream naquela época. E a gente estava falando também de tendência, né? Da época correta. Então, na época eu fui montar, o pessoal da São Paulo tinha acabado de abrir, era um maior sucesso. Sim. E a gente fez uma coisa totalmente diferente. A gente queria trazer o gelato, que era mais ou menos o que a Barbares fez naquela época, né? A gente trouxe o gelato. Só que eu acho que dentro desse projeto, algumas coisas não fluíram como deveria, né? Hoje, com outra maturidade, eu faria diferente. Não que sorvete é um negócio maravilhoso, financeiramente falando, mas acho que a gente tomou algumas decisões erradas, né? A gente fez do lado do bar, então o cara já sai com a barriga cheia. Né? Você já comeu, e se você não tomou sobremesa ali, você já vai embora. Aí você sai para dar uma volta na cidade, vai passar na beira-mar, já faz 20 minutos, dá para tomar um sorvete. Sim. E a gente tinha um sorvete de muita qualidade, então tem algumas coisas que eu faria diferente. Então, nasce a sorveteria. Quando a sorveteria fecha, e a gente fica com aquele ponto, foi na época que começou a falar de corte de carne especial. Né? Corte de carne especial. E aí eu queria montar um... Tinha 2 unidades, né, da sorveteria? Ou só não, só uma. Só aquela lá. E aí eu queria montar não era nem um restaurante de carne, eu queria montar uma boutique para vender carne. Sim. Aí eu tinha me conectado com o Carlos, que é meu sócio, e o Carlão me ajudava no processo de burger, eu comprava burger em São Paulo, e conheci o Carlão em São Paulo através de comprando uma máquina para fabricação de burger, e eu fabriquei o burger durante muito tempo, então o Carlão me dava uma assessoria e tal. E aí eu quis, uma época, melhorar a qualidade dos blends, queria trabalhar só com Angus, e aí o Carlão, eu liguei para ele estava voltando para morar no Ceará. Eu disse, cara, vamos montar um negócio comigo, vamos montar um negócio só de vender carne, corte de carnes nobres, ia ser o Barnes Butchers, que era o açougue do Barnes. E aí, no meio do projeto, eu disse, cara, poxa, tu já vem de restaurante, tu já trabalha nos melhores restaurantes de São Paulo, vamos montar uma casa de carne mesmo. E aí foi onde nasce a ideia de montar o Butchers, né? E a gente idealiza, senta, desenha. E o 746, o quê? Pois é, o 746 é só para poder proteger a marca, porque a palavra Butchers, né? E aí eu acabei estudando, né, as pessoas também, e eu sou muito curioso por tudo, então assim, muita gente tem suas marcas, e até um alerta aqui para a turma que está empreendendo, começando, de fazer proteção de marca, proteção de patente, essa coisa, os registros corretos. Então, na época, algumas palavras você não pode ter uma hamburgueria chamada burger, né, de hambúrguer, você não pode, na verdade até pode, mas qualquer pessoa também pode, então sua proteção vai ser em logotipo, mas o nome não dá para ter. Então, quando a gente quis montar o Butchers, a gente pensou em Cellos Butchers, né, que seria minha abreviação, Carlo Butcher, e nada da sonância ficava legal, a marca principal não seria o Butcher, sempre teria... E o endereço é 746, então a ideia de ser Butcher 746, então o 746 me dá uma possibilidade de registro de marca, me dá a possibilidade de ter uma estrutura correta,
para poder usar aquela marca principal. Então, agora a gente vai abrir um Butchers novo que não é na rua 746, né? Sim. Mas continua como Butchers 746. Porque permaneceu ali, né? E aí nasce Butchers, né? Foi um desafio muito bacana, né? O mundo da carne é um mundo muito encantador. E logo depois a gente idealiza de montar a Olis e depois a gente idealiza de montar a Stella. Eu achei sensacional na época da pandemia, quando o Barney fez aquele... Pode trazer, não tem problema não. Aqui é no ao vivo mesmo. O Clubcast não tem isso, não. Pode deixar aqui, inclusive. Não dá pra falar com sede, não. Não dá pra conversar com sede, não. Pode ficar à vontade aí. Eu lembro que lá na época da pandemia vocês fizeram o Barnes em casa, né? Que você recebia lá o kitzinho pra você mesmo montar. Porque, tipo assim, o meu predileto, não sei dos meninos aqui, do João Tamal, tipo, eu sempre peço ou o Barnes ou o Chipotle, né? Que tem aquele molho. Porque o meu hambúrguer eu peço ele com molho separado. Eu não peço dentro. Então eu vou colocando e vou consumindo. E aqui, tipo, eu vi que vocês se adaptaram muito bem na questão do delivery, né? Teve o lance de você fazer em casa, eu achei sensacional, porque eu já fiz um curso de hamburgueria, porque eu tipo, sempre gostei desse modelo de negócio e tal. Então, na época, eu fui lá no Senac, aprendi a fazer o pão, a carne, o molho, né, que eu tinha muita curiosidade de saber como é que faz o preparo de um molho especial. Né? Inclusive, lá em casa, eu que faço muito dos molhos especiais pra gente colocar, às vezes, na batata, algumas coisas que a gente faz. Então, eu achei muito bacana essa questão do movimento. E eu queria até saber, na época da pandemia, como foi, tipo assim, pra marca em si, né? Pra toda a gama que tu tinha tanto de carne quanto de hambúrguer, como é que vocês se adaptaram? Porque eu sei que, beleza, tipo, você tinha que ir pro delivery, mas, tipo assim, o impacto realmente foi muito grande? De fato, a gente já estava no delivery, né? E, assim, o movimento delivery pós-pandemia, a nível nação, cresce muito, todo mundo se desenvolve. Pra você ter ideia, quando bateu a pandemia, o Butchers não tinha delivery. Então a gente em uma semana criou todo o cardápio, o cadastro do iFood, o cadastro do sistema, fotografia para poder subir no iFood, porque senão tinha fechado o negócio, né? Então foi a forma que a gente teve de continuar vivo ali, segurando. Então a pandemia foi um desafio muito grande, mas hoje eu tenho uma mentalidade um pouco diferente e a gente às vezes não quer passar por desafios na vida. Sim. E as dores, existe uma frase que dizem que você quer ser um vencedor e o vencedor é quem vence dores. E você precisa passar por dores na sua vida que às vezes você não quer passar, mas todas as dores te transformam em alguém melhor. Você busca coisas que você nunca buscava, você bate em portas que você nunca bateria, você adentra a madrugada estudando um pouquinho, né? Você vai entender um pouco de outros números que você não entendia porque você não precisava. Então, é uma dica para o jovem aí que foge de dor. Se ele foge de dor, ele está fugindo da glória, né? Então, acho que não que você tenha que acordar querendo sofrer, mas quando ele vier, agradecer em tudo da glória e aprende e cresce com aquilo, né? As maiores histórias dos maiores empreendedores, as maiores empresas do mundo tem muita dor no meio do caminho, então... O Barney, a gente estava comentando, tem mais de 12 anos. A gente é de 2011, né? Tenho umas contas que eu não sou muito calcular, bons, não. Né? Tem que calcular, 12, né? Sim, 13, mais ou menos ali, 13 anos. Vamos fazer, acho que a gente faz agora em setembro, a gente faz 13 anos. Sim. Né? Minha esposa, que é muito boa dos números, sabe tudo exato. Tempo? O Butchers acho que vai fazer 8 anos, né? A gente teve o Barnes, depois a gente monta o Butchers, acho que o Butchers vai fazer... Aí teve a questão do Ice, né? O Ice foi antes, que depois a gente fecha, depois monta o Butchers. Aí depois vem o... E aí depois vem Olis. Né? A gente vê ali um movimento mundial de smash burger, né? Que é um produto que está num consumo um pouco diferente, tem um preço mais barato, então assim, às vezes as pessoas não querem gastar tanto e nem queriam também tanto volume. Você tem uma parte infantil que não come um burger grande todo, você tem mulheres que às vezes também não comem burger todo, e é uma outra proposta de atendimento, né? Assim, quando você analisa a pirâmide de Maslow, ela te mostra que existe uma necessidade de alimentação, né? E o Mac faz isso muito bem, o Burger King faz isso muito bem. O cara tá com fome, tá voltando para casa cansado, encosta, come e vai embora. Ele não tá preocupado às vezes com qualidade ou com ambiente, ele quer com a experiência, ele quer fazer uma resolução de comer algo para satisfazer uma necessidade fisiológica, matar a fome e ir para casa. E o Barnes não preenchia essa lacuna. Tô saindo de casa, eu não lembro, tu morrendo de fome, encosta aqui no Barnes. Eu lembro das pessoas chegarem com o Barnes alinhado, com o cabelo organizado, com a família, foto, namorada, pedido de casamento, pedido de namoro. Então, assim, as pessoas usam esses espaços, não só como a gente, mas vários outros, para o momento que eles preparam, às vezes, a semana toda para ir. E a gente pensou, poxa, vou montar um negócio mais enxuto, mais rápido, com poucos produtos, com poucos fornecedores. A gente montou a Olis, a gente tinha 5 fornecedores, era um negócio muito enxuto, com 5 pessoas trabalhando, autoatendimento. Então era para aquele... Pede no totemzinho, né? Pede no totem, recebe muito rápido. Então a ideia é exatamente para o cara que não quer aquilo, que quer parar rápido, né? O americano, eu morei nos Estados Unidos, o americano passa, encosta num posto de gasolina, compra 3, 4 coisas e dentro do carro ele resolve a vida dele e vai trabalhar. Então o americano consome muito, tem refeições dentro do carro. Sim. Então é para essa jornada, né? Desse consumidor que não está disposto a perder aquele tempo ou comer aquele produto e que é uma coisa mais rápido,
para que a gente possa, tipo, poxa, eu vou no Mac, não, cara, eu vou na Olhos que é rápido e eu prefiro o Olhos, acho que é um pouquinho diferente, tem um sabor que eu gosto mais, então era para a gente atender essa jornada, né? Que muita gente não entende, diz, poxa, já botar outra hamburgueria, né? E de fato montamos o Olhos, foi um sucesso. Infelizmente tivemos uma dificuldade muito grande porque a gente nasceu como Olhos e eu costumo dizer que a gente teve quase 3 pandemias com Olhos, né? Todo mundo viveu uma pandemia, a gente viveu 3, porque... E por que Olhos? Cara, Olhos é assim, deixa eu te contar. Quando eu quis montar, eu queria que fosse o nome da minha filha mais velha, que é a Estela. E eu comecei a desenhar. Todas as marcas foi eu que desenhei, né? Desenhei, que eu digo, o projeto embrionário. Depois eu passo para um design. Mas eu comecei a botar Estela Burg, e não fechava como eu queria. A marca não ficava. E como eu tive empresa de comunicação visual, eu gosto da, né? Você vê... Marcelo, quem criou todas as identidades do Barnes, né? Visuais de placa, letreiro, fachada, eu que desenhava, mandava para um cara, né? Minha esposa, eu fazia essa parte de letreiro neon, e aí minha esposa agora sai da frente, que agora é comigo. Ela pegava todas as placas, botava no chão e passava 2, 3 dias botando os 4, assim, parte da decoração é toda com ela. E aí, quando eu comecei a fazer o desenho de marca, eu não tá fechando. Aí pensei na mais nova, Olivia, não da minha filha, Olivia, né? E a Olivia Olisburger. Marca redondinha, bacana, fácil de aplicar, fonética pro mundo, sim. Onde eu for pro mundo, simples, até no Japão, né, eu vejo o japonês. Olha, dá para ver sim. O japonês falando, então, até o alemão consegue falar um Olisburger, né? Então, sim. A ideia é essa flexibilidade da marca, uma marca fácil de aplicação, fácil de dissonância, e aí eu monto Olhos, né? E é engraçado que quando eu decido montar, eu chego para minha filha, mas ela diz, filho, papai vai montar uma hamburgueria nova. Vai, papai, que legal, qual é o nome? Olisburger. Ela disse, e eu, papai? Com a mais velha, né? Eu disse, filha, dê uma sugestão, papai. Bote pelo menos Olivesburger. Eu percebi que era só uma questão de uma conversa mais aprofundada, né? Então, Olhos nasce por conta da Olivia, minha filha, e automaticamente a gente pensa que não, mas isso traz uma responsabilidade muito maior, traz um afeto muito maior, isso traz um senso também pro time, né? Então, por isso que eu digo, tem mais coisas, não é? Alguém que você chega e vai numa agência e o cara te dá uma marca tudo e que tu não tem paixão pela marca, que tu não tem empatia, que não tem significância, né? Então, muitas marcas carregam, às vezes, a história da empresa ou da família, né? E isso acho que tem um papel diferente. Não fundamental, mas tem um papel diferente. Então, nasce a Olhos com esse propósito, mas vivemos aí 3 pandemias, né? Quando a gente abriu a Olhos, tinha um projeto do governo que estava em andamento e não andou, e a gente passou acho que uns 90 dias com a rua sem rua, com areia, então as pessoas já não chegavam. Bilhar, né? Que fica na bilhar, então assim, todo nascimento de negócio tem um boom ali naquele começo que as pessoas querem conhecer, a gente teve essa dificuldade, né? Após isso, a gente naquele momento a gente não fechou o contrato com a iFood, a gente fechou com a Rappi. Estava começando a desenvolver aqui, ele fez um aporte financeiro legal e decidimos fechar com a Rappi. E a Rappi não aconteceu, então a gente teve uma contramão, porque o iFood vendia 5 vezes o que a Rappi. Então eu já nasci 5 vezes menor num canal importante. Realmente a Rappi eu nem uso hoje em dia, mas eu pedi muito pouco. E na sequência disso vem a pandemia. Então a gente teve 3 pandemias com a Olhos, né? Sim. Mas, assim, a Olhos tem um negócio legal. Qual porque ela... Pois é, eu sou ruim de ano, mas né? tu acha que foi mais de 5 anos? Não, a Olhos, assim... Não, teve a pandemia agora, né? Mas a pandemia já faz quantos anos? Uns 4, 3... Covid-19, né? Então, uns 4 anos mais ou menos. Pronto, se a Covid foi em 2019, a gente deve ter aberto em 2018. Então, a Olhos deve ser, acho que foi um ano antes da pandemia. Então depois que a filha reclamou muito, aí, não, agora eu vou botar uma empresa no teu nome. Aí eu disse assim, filho, o próximo o papai faz para você. Aí não tinha nem ideia de montar pizzaria e tal. São 2 meninas? São 2 meninas. Tem uma menina também. E aí, eu nem tinha ideia de montar pizzaria. E aí eu cheguei uma vez a desenhar um projeto, uma pizzaria. Tinha um franqueado nosso de Teresina que queria montar pizzaria. Eu disse, cara, deixa que eu desenho. Aí desenhei, fiz marca, fiz cardápio, fiz tudo e coloquei. Mas depois, como o projeto do Barnes desandou, eles tocaram vida própria lá. Mas eu nunca tinha entrado muito para esse ramo. E aí, uma vez sentado, e é o que eu falo de dizer que, não é para mim, isso não funciona, né? Porque eu acho que grandes oportunidades na sua vida, você nem saber que é para você, né? Grandes pessoas que passaram na sua vida, você nem saber que é para você. Você às vezes se conectou sem querer com alguém e esse alguém mudou sua vida, né? Não que ele precise passar a vida com você, mas tem gente que mudou sua vida. Lá no clube sobre conexão é importante. Teve gente que mudou sua vida no Uber. No caminho do Uber, o Uber mudou sua vida com a coisa que disse. Então, acho que por isso que a gente tem que estar aberto àquelas coisas que a gente desconhece, né? A gente é muito bom no que conhece e muito ruim no que desconhece. E se a gente fosse um pouquinho bom no que desconhece, nossa mentalidade é para um caminho diferente. E aí, eu
Tava um dia almoçando com a minha esposa, né, na pandemia, e bem gordinho, eu pesava 40 quilos a mais. Pandemia pegasse os gordinhos e matava, né? Ninguém sabe das informações. Mas pesava assim porque tu comia em cada canto, barras no óleo. Eu vou te contar por que era e o que é que muda, que é uma mentalidade também legal de ser falada. Preciso que tu me lembre, eu sou acelerado, às vezes eu perco Não, eu sou do mesmo jeito, deu certinho. E aí, o Ailton é que me complementa aqui, dando uma... eu tenho TDAH e a minha vida é mais difícil às vezes, sabe? E o que acontece? Na verdade, quando eu decido montar a Estela, na verdade eu estava em casa, almoçando com a minha esposa, e eu recebo uma ligação da gestora do iFood, do Ceará. Marcelo, tudo bom? Vamos fazer umas ações, o açude subiu umas promoções, vamos participar disso, daquilo. E eu parei ali 10 minutinhos e conversei. Quando foi no final, ela disse, poxa, Marcelo, por que tu não monta uma pizzaria? Tudo que tu faz é muito bom. Já tinha budget, já tinha olhos, né? Aí eu disse, tu é louca, vou montar uma pizzaria, não tenho nem dinheiro para montar uma pizzaria. E sei nem se eu vou sobreviver à pandemia, né? Aí desliguei o telefone, ok. Eu tava terminando de almoçar. Quando eu terminei, eu olhei pra minha esposa e disse, vou montar uma pizzaria. Ela disse, é louco, como é que tu vai montar uma pizzaria? Vou montar agora. Aí saí da mesa, sentei na mesa da varanda. Sentei na mesa da varanda, eu liguei pra um cara que vende forno. Disse, irmão, Franklin, tudo bom? Cara, é o seguinte, seu forno é o melhor forno do Brasil, eu não tenho grana para comprar, e não tenho coragem de pedir para testar o seu forno. Já foi testado por Pizza Hut, já foi testado pelas grandes marcas. Mas eu tenho coragem de pedir para testar a minha pizza. Se você instalar um forno, eu monto uma pizzaria. Depois, semana que vem, o forno está instalado. Se der certo, você me paga. Se não, você devolve. Eu já tinha uma credibilidade, as pessoas me conheciam, né? A gente é uma empresa, por esse lado, muito sólida no quesito... É muito difícil a gente ter algum problema, né? E historicamente falando, na cidade a gente é muito respeitado, tanto de pessoas que trabalharam com a gente, é bom manter uma boa relação, né? De empresas que trabalham com a gente. Trabalhou com o Barnes, trabalhou com o Marcelo, trabalhou na Olhos. Então, assim, graças a Deus a gente construiu isso, é um pilar importante pra gente, né? A gente é movido por alguns valores e esse valor pra gente é inegociável. E aí o cara botou o forno, né? Aí na hora eu liguei para um amigo meu, o Henrique, que era de uma agência de design, disse, Henrique, cara, quero montar uma pizzaria. O nome é Estela, o nome da minha filha. Estela vem de estrela, né? Então eu quero que seja uma estrela. E, Marcelo, quais são os arquétipos? Henrique, eu sei pouco de arquétipo, estou te mandando tudo. Aí fui estudar sobre arquétipo, né? As pessoas vão criar e criam com pouca profundidade. Então a gente fez um mood board, assim, era 200 coisas. Do herói, do aí tem do herói, do comum, então assim... E aí eu fui entender, desenhamos, o Henrique fez uma, não, Henrique, não é isso. Fez outra e chegamos no denominador final, disse, filha, chegou a sua, né? Agora é a sua vez, a Estela Pizza, né? E aí é engraçado a história da Estela porque... Eu nunca tinha feito produto, eu não sabia fazer produto. E tem que me lembrar aquilo depois do peso, né? Sim. E meu contato com pizza era muito pouco. E para mim isso era maravilhoso, porque eu não tinha teto. É muito mais difícil para eu criar uma hamburgueria do que uma pizzaria. Porque tudo que eu tenho, eu dei para hamburgueria. Eu já me dou para aquele todo dia. Então, às vezes você não consegue ver mais do que já vê. A sua visão está limitada. Mas quando foi para o mundo de pizza... eu tinha um mundo de possibilidades, nada me barrava, né? Então eu fui para a internet, fui estudar, e aí na época eu contratei um pizzaiolo, não sabia fazer nada, eu contratei um pizzaiolo para dizer, Marcelo, vamos comprar essa máquina, vamos comprar isso, vamos montar, era MVP, era um negócio dentro de um negócio, né? Não tinha nenhuma possibilidade de, vai ser muito grande, ninguém tinha isso na mente. E aí eu comecei a estudar, era engraçado que na primeira reunião, o pizzaiolo disse assim, Marcelo, eu já fiz a pizza desse cara, já fiz essa aqui foi campeã, essa aqui de São Paulo, o que é que você quer, né? Ele disse... Eu disse, eu quero que você esqueça tudo que você sabe na sua vida. Eu quero fazer algo do zero, que ninguém viu. Não quero saber nada de ninguém, o que fez. Esqueça tudo. Vamos fazer do zero. E aí eu comecei a estudar, fui pegar referência americana e tal. E a gente começou a desenvolver, e era engraçado que eu chegava no outro dia para fazer pizza com ele. Ele dizia, Marcelo, como é que tu sabe disso? Eu estudei ontem. Marcelo, como é que tu sabe disso? Eu estou estudando de madrugada. Então eu passava madrugada estudando coisas diferentes, de mercado diferente, né? Quando você fala com o italiano, ele não tem coragem de ver nada de pizza de nenhum canto. Você mostra uma pizza japonesa, ele fica louco. Você mostra... E eu não tinha isso, eu não tinha paixão. Eu queria criar e eu estava pensando em criar no meu cliente. A pessoa que estava em casa, o que é que ela queria receber, né? E eu tinha uma coisa muito forte com Pizza Hut. Todo mundo adora Pizza Hut, né? A criança e o jovem adoram Pizza Hut, mas o adulto já não quer muito. Ele quer uma coisa diferente. Isso já me colocava, poxa, eu vou ser isso ou vocês, né? E às vezes as pessoas, eu sou isso e os dois. Não pode ser os dois? Às vezes as pessoas dizem que é e se for, as pessoas dizem, não é obrigado, você não é obrigado. Então assim, eu disse, cara, vamos montar dois negócios. Vai ser uma pizzaria que tem um estilo italiano e tem um estilo americano. As pessoas decidem em casa, né? Porque eu imagino o pai tá em casa para comer uma pizza, o menino diz, pai, pede Pizza Hut. O pai queria tomar uma pizza com vinho e tal. E aí, como é que é a experiência? Alguém em algum momento cedeu, e eu queria que as pessoas não cedessem, né? E aí a gente começa a estudar, fazer pizza todo dia. E aí, sem querer, um dia eu puxei aqui um assadeiro e fiz uma pizza diferente. E o italiano olhou para mim e disse, foi a melhor pizza que eu comi na minha vida. E aí dali a gente desenvolve, e aí eu acho que do dia da ideia, daquela quinta-feira, para a pizzaria abrir no iFood, eu acho que foram 46 dias.
de ideia, construção de marca, construção de brand, construção... Teste, né? Os testes do dia a dia, testando massa, fornecedor, né? E muita gente... E é uma visão que eu também tenho, né? E a Stella, depois da pandemia? Stella na pandemia. Na pandemia mesmo. No meio da pandemia. No meio do furacão. Né? Pandemia acontecendo e montamos a Stella. E aí, outra coisa que eu falo muito, assim, as pessoas gostam de pegar receitas de bolos prontas, né? Você vai montar uma pizzaria, ninguém sabe nada de pizza, mas o cara diz, não, porque a farinha tem que ser italiana, a farinha tem que ser a 00 e tal. E aí o cara vai na pizzaria, o cara vê o sucesso e vê o negócio aqui em cima, acha que é aquele. E às vezes as pessoas não estão dispostas a tentar, a se descobrir, né? Na verdade, as pessoas não estão dispostas a errar. Acho que o erro para algumas pessoas é muito frustrante. Não, eu errei, não sei quem viu, ninguém pode ver, né? E eu acho que a gente perde muito, a gente tem muito pouca possibilidade de desenvolvimento, porque eu não tenho possibilidade de cair, de errar e de refazer, né? De ser melhor ainda, que é a história do vencedor. E aí eu disse, cara, eu não quero fazer nada de italiano, eu quero fazer nacional, quero usar M. Dias Branco. O italiano, isso não serve. Vamos fazer, quadrada, né? vamos fazer, vamos testar, vamos fazer. É tanto que uma vez, quando eu fiz uma pizza, eu mandei pro o dono do Dias Branco, né? O Ivan Dias Branco. Sim. Que pizza maravilhosa, que farinha italiana você tá usando? Eu disse, a sua. Massa. Mas o seu forno é o melhor forno do mundo? Aquele não, é um forno esteira comum. Então, dá para fazer. Massa. Só que as pessoas, às vezes, não têm coragem de testar, de fazer e querem pegar a receita pronta. Eu sempre fui muito louco de receita pronta. Eu quero criar, assim, eu adoro criação. Então, nasce a pizza, né? Desde desenho, desde ideia, público, como vamos fazer, digital, desenhamos tudo, lançamos. E a gente lançou, acho que na terça ou quarta-feira no iFood, e a gente recebe 30 dias depois a notícia do iFood que a gente bateu o maior recorde da história do iFood no Brasil, de uma marca que nasceu do zero. Porque Domino's chegou no Ceará, ele vende mais do que eu, mas de uma marca que não existia. Até porque se eu tivesse feito Barney's Pizza, Sim. eu podia ter tido um sucesso maior. Mas eu fiz uma marca do zero que ninguém conhecia. No dia que a gente entrou no iFood, nós tínhamos 980 pizzarias cadastradas no iFood. Então a gente entrou no segmento mais competitivo. E em 30 dias de loja aberta, a gente bate o recorde. A pessoa do iFood me liga, Marcelo, foi pauta de mesa da diretoria do iFood. Nunca uma marca fez o que vocês fizeram em 30 dias. Né? E com 90 dias ela já era maior do que o Barnes. Tu acha que você deve o quê? Brand, posicionamento? Eu acho que é tudo, né? Assim, só o produto faz? Não faz. Porque você tem que. O produto é o seguinte: você tem um produto muito bom. Se você tiver um canal muito forte, se amanhã o Cristiano Ronaldo falar, fez. Sim. Então, ou você tem um canhão de comunicação muito forte, junto com um produto muito bom, porque se o produto for ruim, o Cristiano Ronaldo falar, 60 dias enche, mas depois vai morrer de novo. Então, a gente tinha um produto muito bom. A gente tinha um produto lá do First Move que ninguém tinha visto, nunca ninguém tinha visto uma pizza quadrada no Brasil, né? A caixa é a coisa mais linda do mundo. Eu tenho um cliente assim, eu não tenho como jogar essa caixa fora, eu vou guardar essa caixa, né? Então, assim, era diferente. Então, já tinha uma questão que visual. Poxa, eu nunca vi. Quando alguém postava uma foto quadrada, né? Ei, pai, por que esse cara fez pizza quadrada? Não sei, filho. Então, você já tem uma coisa do lado do criativo, do incomum, né? De querer conhecer aquilo. Não é sobre bom ou ruim. Do diferente. Sim. É como se alguém inventar uma bola quadrada. Ei, como é que é bola quadrada? Então a gente fez uma pizza diferente. A estratégia de comunicação foi muito bem feita, né? Não tinha nem dinheiro. Eu já faço parte de tráfego, de anúncio, né? Junto com a Mine há mais de 7 anos. Assim, quando nós falávamos disso, ninguém nem sabia. Você chegava em empresa aqui grande mesmo, as maiores empresas não tinha nenhum setor disso, o senhor não sabia. Então a gente já fazia isso muito lá, a gente acreditava nisso, né? E quando nasceu, eu disse, Gustavo, pode gastar. Vamos gastar o que não tem. Eu pago com quantos dias? Eu pago com 30? Pode gastar. E a gente gastou muito. Vou até te falar para um negócio que não nasceu, né? Eu conheço empresas hoje que faturam 5 vezes o que a gente fatura e não gasto o que eu gastei na Stella no primeiro mês. Então eu disse, Marcelo, qual a verba? 10 mil por mês. Pode gastar 10 mil de anúncio num negócio que não existia. Então assim, primeiro mês a gente impactou 2 milhões e meio de pessoas. Então 2 milhões e meio de pessoas viram minha marca atrelado com todos os digitais de Fortaleza. Então acho que assim, tinha um bom produto, na verdade, um excepcional produto, um produto diferente, incomparável com outras marcas. Não dava para comprar. Qual é a melhor? A da Stella, do Pizza Hut? Não, é diferente. Não tem cheddar, não tem isso aqui, não tem isso, é totalmente diferente. Então, eu fui para uma coisa incomparável, eu tinha uma embalagem diferente, eu tinha um produto espetacular e eu tive uma estratégia digital perfeita. Então, assim, acho que o somatório de tudo isso, claro que a base que a gente fez, o estudo que a gente fez com que a gente galgasse rapidamente o sucesso que a pizzaria foi. Massa. E porque, tipo assim, eu sei que tu comentou no começo que tu gosta da gastronomia, né? Mas assim, não teve nenhum negócio que tu quis montar que não fosse sem ser na gastronomia. Porque, tipo assim, a Mine, conta pro pessoal o que é a Mine hoje em dia. Na verdade tem vários, eu só vou, como a gente vai sair da gastronomia, eu vou só voltar na história do peso, né? Ah, sim. Como é que você perdeu o peso? E aí, Lucão, né? a gente tá aqui com o homem, tu quer o quê? Uma pizza, um hambúrguer?
A gente vai pedir aqui agora no iFood para chegar até aqui, o que né? é que acontece, né? A gente vive numa vida e a gente... É engraçado porque assim, eu tenho uma visão diferente sobre isso e a gente vai vivendo uma vida às vezes sem fazer algumas perguntas, sem perguntar os porquês, e a gente não gosta de ser conflitado, né? A gente não gosta de cair, a gente não gosta que as pessoas apoiem. Então, você vai criando uma casca de você e que às vezes você tem uma dificuldade de se perguntar no espelho e dizer assim, poxa, quem eu sou mesmo, né? E eu não sou o que eu acho, eu sou o que a maioria das pessoas que estão ao meu redor dizem que eu sou, né? E eu crio uma imagem de mim que não é aquela. E aí eu tava muito pesado, muito gordo, a minha vida toda eu briguei com a balança. E um dia eu tava sozinho no Mandara, e aí eu fiz uma matriz, né? Que era um círculo e tinha um X aqui no meio, e era uma matriz financeira que meu irmão tinha me dado uma aula de finanças, e ele tinha colocado competente, incompetente, consciente, inconsciente. Né? Qualquer coisa na sua vida você tem que tomar essas decisões. Poxa, tenho consciência disso? Não tenho? Tenho competência, né? E aí no dia que eu fiz, eu disse sobre peso, sobre saúde, continuidade, vida boa, né? Poder viver com minhas filhas. Eu estou consciente ou inconsciente sobre esse estado atual? Eu estava inconsciente, eu não tinha consciência do peso. E tu tá competente ou incompetente? Eu tô competente. Não, agora, é hoje. Mas eu já fui magro, eu corri, no dia que eu quiser. Tudo bem, mas é agora. Então eu estava inconsciente e incompetente. Na hora que eu faço isso, eu me torno consciente, né? Virei um consciente de uma incompetência. Quando você tem consciência de uma incompetência, você não consegue lidar com isso. Se amanhã sua esposa diz para você que você não é um bom marido e você toma consciência, poxa, eu tenho que resolver. Se a sua filha diz que você não é um bom pai, porque você bebe muito e bate nela, ou por qualquer motivo que seja, e você aceita. Porque se você não aceitar, você está na casca ali. Poxa, mas entrou. Poxa, eu tenho consciência da incompetência, você fica meio que louco, né? Poxa, eu sou incompetente, isso machuca, isso dói na carne, né? E nesse momento, quando eu percebi, eu peguei o telefone, liguei para um amigo meu que era personal, disse, João Paulo, irmão, vamos começar segunda-feira. Liguei para o nutricionista, pode marcar segunda-feira. Liguei para o endócrino, pode marcar segunda-feira. Liguei para mais um outro profissional. Nutricionista, endocrinologista, personal trainer e fechei a academia e tal. E aí você pega assim, os maiores atletas do mundo, ele tem tudo isso do lado dele. Você pegar o Phelps, ele tem um nutricionista, ele tem um psicólogo, ele tá todo mundo pro cara chegar a 1 centímetro maior. Sim, o cara ganhar um segundo. Então você imagina eu no turbilhão, dono de restaurante, sem ter nada, sem ter uma rede de apoio. Eu juntei uma rede de apoio em 2 anos, eu perdi 40 quilos, mudei minha vida. E as pessoas diziam, o que é que acontecia antigamente? Marcelo, as pessoas diziam assim, Marcelo, pra ti é difícil perder peso, né, cara? Tu tem hamburgueria, pizzaria, todo tempo. Aí, eu para não construir o castelo, né? Ninguém quer se quebrar, ninguém quer fazer de novo. Cara, é muito difícil. Pra mim é mais difícil porque... Pronto. E hoje o cara me pergunta, Marcelo, pra ti é difícil? Cara, pra mim é mais fácil. Eu tenho um restaurante, eu mando fazer o que eu quero. Sim. Então, o mundo é o mesmo, pra todo mundo. As informações são as mesmas. Só que a minha mente me leva pra cantos e pode me levar pra outros cantos. Então, assim, eu tenho a possibilidade de hoje ligar, tô indo almoçar no Butts, eu quero salada, eu quero peixe, eu quero ovo, e tenho. Eu tenho a possibilidade de dizer assim, ei, manda um jantar pra minha casa e eu vou comer saudável. E o ambiente é o mesmo, nada mudou. Então, é questão da mentalidade. Então, às vezes o jovem se coloca em locais, as pessoas, e que é cômodo estar ali, é fácil estar ali, é confortável estar ali. Então, acho que é uma visão legal de compartilhar para as pessoas entenderem que tudo é possível. O mundo nasceu igual para todo mundo. Nosso Pai, né, Jesus, fez todo mundo igual, com as mesmas possibilidades. Então, infelizmente, o mundo diz diferente, a TV diz diferente, às vezes o colégio diz diferente, o pai diz diferente, mas dá para fazer diferente. Tá. E na tua opinião, Marcelo, assim, no ramo de gastronomia, que é o que está atualmente, assim, qual é o maior desafio quando tu for empreender, ou o maior desafio atualmente? Tu falou que tu é acelerado, eu também, mas eu lembro da tua pergunta passada. Tu perguntou se tem outras coisas de outros setores. Né? Sim, a gente falou do MAI, né? Eu tenho aqui Deu uma acelerada aqui, Lucão. Eu tenho aqui um negócio que é... já estamos 1 hora já? Cara, que bacana. Quando o papo é massa, a gente nem vê. Eu tenho um negócio aqui anotado que eu anoto tudo. Então, assim, hoje eu tenho uns 4 negócios que eu queria montar. Não consigo montar agora, não tenho tempo, porque eu estou estruturando um negócio muito legal de bares, uma expansão. E assim, não consigo mexer agora, mas eu tenho desde aplicativo, desde coisas pro ramo de sorvete, de novo, de voltar pro ramo de sorvete. Tem um negócio aqui que eu tenho certeza absoluta, né? E foi uma visão que me foi dada, que é um unicórnio. Então eu tenho um negócio de várias áreas. Nossa. E que todos esses ajudariam a sociedade, que são negócios que não tem. Pra você ter ideia, eu tenho até um que é um aplicativo, na verdade não é um aplicativo, uma rede social. Né, as redes sociais elas têm sentidos, né? Conhecer, namorar, né? Mas poucas redes sociais têm de fazer o bem, de as pessoas evoluírem, crescerem como humanos, né? E essa rede social veio e é engraçado como são as coisas. Assisti um curso do Murilo Gano de madrugada, criei essa marca. E essa marca ela queria fazer um negócio, e no meio do caminho, em 4 anos, ela foi se modelando e virou esse outro negócio. Então tá aqui guardado, né? Eu não digo que tem data, mas está no meu coração.
né? Se aparecer aí se alguém puder passar isso pro Elon Musk, ele quiser conversar comigo, eu boto na mão dele, né? Sim. E se Então, prezar assim, do clube é pra gente desenvolver alguma coisa, a gente conecta com as pessoas certas lá, com certeza. Maravilha, acho que é isso. A gente não pode colocar não pode colocar teto. Sim. E se não for meu, né? Às vezes as pessoas também têm essa dificuldade, se eu não faço, ninguém faz, né? Eu acho que a gente não pode vir ao mundo achando que a minha vida é o meu clã, né? Eu acho que a gente chegou como chegou, onde chegou para a sociedade, porque alguém fez e alguém entregou para outra geração, né? Existe até um ditado que dizem, né? Não sei exatamente hoje, porque parece que mudou, mas antigamente tinha um ditado que dizia assim: quem planta tâmaras não come tâmaras, né? Tâmaras antigamente durava 40, 50 anos para nascer, então nunca ninguém plantou e comeu. Então alguém fazia para alguém. Então acho que, infelizmente, a sociedade vai levando às vezes para um caminho que as pessoas não sabem fazer pelo outro, não sabem deixar para uma próxima geração. As pessoas querem tudo para si. Eu acho que isso não nos desenvolve como humanos. Não questão do legado também, né? O que você vai deixar para o mundo, né? Então, se amanhã, né, eu não conseguir colocar, se eu quiser, me dê de presente, me dê de graça, que eu vou fazer isso vai melhorar o mundo, né? Não importa se foi na minha mão, se eu não ganhei aquele dinheiro, isso não pode fazer diferença. Aí, até pra gente fechar aqui do Barnes, esquecendo, o lance lá do Fusca. Como é que foi aquela ideia lá do Fusca? Porque ficou famoso, né? Essa questão de chegar lá naquele Fusquinha do Barnes e tal. Ainda tem, né? Tem. Na verdade, ele tá doente, né, cara? Tá doente, né? Ele tá doente. Ele foi para um Extreme Makeover. Eu queria que o Luciano Huck fizesse lá o Lata Velha, mas não pegou. Se alguém tiver aí um cara bom mesmo de oficina, pra dar uma repaginada, show. A gente fazer um Extreme Makeover de botar o Fusca e fazer fotografia e entrar e sair, a gente depois fazer um negócio. Olha aí, galera do clube, vamos dar essa ideia, viu? Tinha um cara bom. Então, assim, o Fusca nasceu porque, assim, a gente tinha a Kombi, primeiro foi uma Kombi que ficava lá na frente. Sim. Né? E o Barnes tinha essa história do retrô, dos anos 70, 80. E aí, uma vez, sem querer, eu comprei uma Kombi. Passei no canto, vi a Kombi linda, disse, cara, que coisa linda e tal. E eu nunca fui fã de carro, sabe? Muito, assim, os jovens são muito fãs de carro, adoram carro, e eu nunca fui fã de carro. Mas eu tenho umas coisas que eu gosto, assim, as coisas mais antigas, né? Eu sou muito ligado com música antiga, dos anos 70, 80, do que eu considero música boa, né? Que me faz bem, né? Eu tento também hoje cuidar muito do que entra no meu ouvido. Eu não consigo sentar em toda mesa, eu não consigo escutar qualquer coisa. E eu vi a Kombi, me apaixonei pela Kombi, eu fiquei, poxa, tem tudo a ver com a gente, imagina essa Kombi na frente do bar, a gente dando volta e tal. E teve época que os clientes paravam para tirar foto, pedia para dar volta no quarteirão e tal, então compramos a Kombi. Não tem mais a Kombi lá na Stories? Não, na Australia tem. Tinha uma Kombi verde na frente do Barnes. Tem lá. Consegue comer lá dentro. Consegue comer lá. Então, assim, dentro lá no Barnes na frente, a gente só tinha um bar na Maria Tomasa, né? Não tinha um do Sul. Então, tinha uma Kombi verde que eu andava na Kombi, eu ia trabalhar nela e tal. Sim. E parava em blitz, os caras não podiam nem pra ver documento, queria ver a Kombi. Sim. E aí tinha a Kombi. E aí aparece um Fusca, né? Ficou muito barato, verdinho também. O menu também, né? A Kombizinha na já frente. era. Depois a gente fez o menu da Kombi e tal, ficou a Kombi. Então, assim, a gente trouxe ele como um personagem mesmo. E aí compramos a Kombi, depois eu comprei o Fusca, que eu andava no Fusca e tal, só que eu desisti porque passei tanto perrengue, cara, assim, de dar prego em comunidade, de ter que sair correndo e deixar o carro dormir na rua. Uma vez eu tava dirigindo, quando eu vejo uma roda cai fora, né? Então, assim, tive uma história bem... Aí compramos o Fusca e quando montamos... Mas ficou muito conhecido, né? Ficou conhecido, as pessoas... É engraçado, a gente sai na rua, o pessoal buzina, né? E quer dar volta, tira foto. Sim. Já fui o Fusca já foi pros clubes do Fusca. Né? A gente às vezes para do lado de uma posta, todo mundo olha pro Fusca, não olha pra posta, assim, é um negócio legal. A gente fez no começo do Barnes, era engraçado que as pessoas não conheciam. O que é que eu fazia? Eu chegava sexta-feira no Iguatemi com a Kombi adesivada, estacionava no Iguatemi, desligava a bateria e ia embora. E só voltava a buscar na segunda-feira. O cara do Iguatemi, você não pode fazer isso. Não, cara, deu prego a Kombi. Infelizmente eu vim aqui e eu deixava lá para os caras saírem do cinema. Ou o Barnes, né? Barnes, sim. Então assim, eu fazia estratégia. Quando eu tinha a Montana tinha na frente o adesivo do Barnes. E toda vez que eu estacionava, as pessoas perguntavam, Marcelo, porque tu só estaciona de reto, não estaciona de frente. Eu estacionar de frente, ninguém vê a marca. Então, eu sempre fui muito ligado com isso, né? De as pessoas perceberem. Então, vários shoppings eu ia para deixar a Kombi lá parada, aí o pessoal tirava foto. Eu vi a Kombi do Barnes. Então, assim, você imagina quantas pessoas entraram e saíram no Guatemi no final de semana e não viram e foram lá e conversaram com alguém. Então, esse pensar diferente, de fazer diferente do que é só aquele dia, vou abrir a porta, né? Então a gente sempre teve essa preocupação. Aí depois comprei o Fusca. Aí quando a gente montou a Unidade do Sul, eu queria ter uma Kombi dentro do restaurante. A gente colocou a Kombi dentro, no segundo andar, que você come dentro da Kombi, com ar-condicionado, televisão. Ela até estamos fazendo, desenhando um projetozinho para ela agora, ela desceu e está sendo desenhado um projeto para ficar uma coisa bem, bem diferente, bacana. Então, assim, acho que todos esses tópicos assim que a gente vem falando, dessa história da Kombi, são aquelas coisas que, primeiro, o olho nunca viu, né? Quando o olho nunca viu algo, aquilo mexe. Então, e essa questão também das gerações, né? Você não ser um negócio nichado, eu só atendo jovem, eu só atendo adulto. Então, nós somos um negócio que a família gosta, né? Como eu te falei, tem gente que já casou no Barnes, eu tenho gente que... Tem até uma história, né, bem pesada, assim, difícil.
Uma vez eu me conectei com um cara, fiz um treinamento para a Febracis, e quando eu saí do treinamento, a gente foi fazer um treinamento no Barnes. Paulo Vieira fez um evento, disse, Marcelo, eu quero terminar o evento dentro da cozinha do Barnes, com os maestros fazendo burger, a gente elegeu o burger campeão. E um dos maestros foi comigo dirigindo o Fusca, eu estava dirigindo o Fusca, eles foram no ônibus, e eu fui dirigindo o Fusca. Ele me contou uma história dentro do carro. Ele disse, Marcelo, deixa eu te contar uma coisa, o meu tio amava o Barnes. Eu disse, poxa, erramos com o cara, né? Fizemos alguma coisa ruim que o cara foi embora. Eu disse, o que foi que aconteceu? Eu disse, ele morreu. Eu disse, foi, cara, foi. Não, meu tio teve isso e tal. Ele estava muito doente. Na última visita dele do médico, ele disse assim, o senhor tem 2 dias, no máximo, de vida. E aí, quando eles saem disso, e ele disse que o tio dele era um cara grandão e tal, e adorava o Barnes, ele disse... a família chega e diz assim, qual é o seu último desejo? Ele disse, me leve no Barnes. Então, tem coisas, né, fica até emocionado de falar assim, tem coisas que pra gente tem um valor muito grande, né? A gente participou e participa de uma história positiva na vida de famílias, né? Tem gente que... O que eu sempre sonhei, quando você me perguntava sobre Barnes, é que em algum momento da sua trajetória, quando você olhasse para o seu álbum de fotografia, que hoje é no celular, olha... Meus 15 anos eu estava no Barnes. Olha aí, ó, aquele dia que a gente começou a namorar, estava no Barnes. Ó. Então, para mim, isso tem um papel muito fundamental de você estar presente na vida da família das pessoas. Não pode ser só o dinheiro, né? A gente precisa fazer parte. Então, acho que o Barnes construiu isso muito bem construído, né? É engraçado que quando o Barnes nasceu pequenininho, eu passava madrugada trabalhando, tinha reforma e tal, e eu via gente passar de noite, 10 horas da noite, às vezes a loja fechada 11 horas da noite, ou de segunda-feira, que toda segunda-feira a gente não trabalhava, mas trabalhava dentro. As pessoas passavam e davam tchau para a loja, né? Então, assim, sempre teve esse apelo. Então, assim, as pessoas de fato se apaixonaram pela marca. Mas eu acho que por tudo isso, né? Por tudo isso que a gente falou, não é só coloca um produto no mercado, é só burger por burger, né? Porque logo depois da gente, quantas hambúrgueres nasceram, né? E eu acho que acho ainda que nenhuma dos primeiros 2 ou 3 anos que nasceram tem vida hoje, né? Chegaram outros, mas nem os que nasceram têm vida hoje. Tem uns que nasceram na esquina que não duram muito, não. Não, na esquina, teve gente que tirou garçom, teve gente que tirou gerente, teve gente que uma vez, foi até engraçado, o cara foi com arquiteto, foi com engenheiro, foi para tudo dentro, e eu fui uma vez, tava na rede social, vou curtir a foto, achei que era do Barnes, e não era o Barnes. Tu imaginei o dono, fui curtir uma foto quando eu vi, cara, não é o Barnes, não. De o cara ser igual. Igual, cara. Igual, de tudo igual, né? Sim. Então, assim, mas eu acho que essas coisas, né, somadas, tudo isso, e claro que tem outras nuances também, mas fazem esse caminho diferente. Então, acho que você que está pensando em montar um negócio, empreender, para qualquer área da sua vida, não vá pelo caminho mais fácil. Pense, quebra a cabeça, teste, caia, fique mais forte, peça ajuda, levante a mão. A gente às vezes tem uma dificuldade muito grande de dizer que não sabe fazer aquilo, parece que é feio, né? E a gente é nordestino, e isso às vezes é mais enraizado ainda, porque infelizmente as pessoas aqui ainda são um pouco mais enraizadas, porque eu tenho que ser o homem, eu tenho que saber, se eu não souber é feio pra mim, ninguém pode saber mais do que eu, né? Às vezes você tá discutindo com o seu filho, teu filho tem quantos anos? Atualmente vai fazer 5, tem 4. Pois é, eu venho da geração que, tipo assim, eu não lembro de um avô pedir desculpa ao filho, errou. Não, mas eu posso dizer porque eu tô errado, não. Aí você carrega. E às vezes você erra, e na minha hora, filha, desculpa, o papai errou. Sim. Não era pra eu ter feito, não era pra eu ter dito, né? Então, antigamente era isso. Então, acho que a gente vem, às vezes, de algumas gerações que as pessoas não se percebem como errantes e dizem, aí, desculpa, eu errei contigo, desculpa. Né? Então, acho que esse pensamento faz com que a gente desenvolva, evolua, a mente fique mais aberta, tanto para a gente ter capacidade de receber, como também de negar aquilo que não é bom. Então, acho que o somatório de tudo isso faz com que a gente tenha esse reconhecimento, essas pessoas, né? A gente já fez vários testes em Fortaleza não falo de produto, porque produto é decisão. Qual é o produto que eu mais gosto? Cara, não tem nada a ver, obrigatoriamente, ser o bar, né? Sim. Eu falo até às vezes brincando que bom gosto não se discute, se lamenta, né? Mas de percepção, né? Acho que quando você pensar em burger em Fortaleza, você pegar 100 pessoas e fazer uma pesquisa, percepção de marca somos nós, né? E talvez nem somos os maiores de volume de unidades, mas talvez a gente tenha percepção de marca até maior do que os internacionais. Estou falando aqui em Fortaleza, quando o pensa em burger é que vem. Às vezes o Mac nem pensa em burger, o cara pensa em lanche e tal, o X-Burger e tal. Mas, cara, com a hamburgueria que te vem na cabeça. Então a gente tem uma percepção muito bacana. Foi uma história muito, muito bem construída, né? Eu acho que nessa questão de hamburgueria, de fato, de percepção, eu até concordo por conta que, tipo assim, se a gente fosse basear McDonald's e Burger King, eu acho que o pessoal não pensa muito nesse lanche. Tipo, pensa como se chama até de sanduíche. Tipo assim, é um sanduíche, é um lanche. Não um hambúrguer mais ali gourmetizado e algo realmente melhor, né? Porque quando a gente fala dessas marcas, ali eu não sei o que eles utilizam. Tipo assim, eu sei que o teu é um hambúrguer artesanal. Então, tipo, uma carne melhor, né? Maior e tal. O pão é diferenciado, o molho é especial. Então, traz totalmente essa diferenciação. E, Marcelo, o que é que tu vê aí na gastronomia, assim? Tu falamos de inovação, mas o que é que tu vê no futuro, né? De hamburgueria, nessa parte de pizza? Como é que tu vê essa questão de inovação, né? Porque, tipo, a pizza quadrada já é inovação, beleza. Né? Inovação é questão até do modelo dela, de a pessoa receber, tu falou da caixa e tudo mais.
Mas como é que tu vê esse mercado de gastronomia, tu que é muito da área? Eu tenho algumas, dentro dos produtos que eu tenho aqui, eu tenho até esqueci o nome, nem se usa mais, mas está guardado aqui, acho que é elefante, né? Que você guarda um note, né? Evernote, né? Sim, sim. Eu tenho aqui que eu guardo essas coisas Sim. e a gente está desenhando aí 2 ou 3 produtos para a área de gastronomia. O Evernote lá, né? Assim. Que é um elefantinho, né? Sim. E eu tenho umas 3 ou 4 coisas anotadas que é uma forma diferente de estar, né, com o consumidor, que eu não posso falar porque a gente deve estar para lançar algumas coisas esse ano, tem umas coisas para o ano que vem. Mas o que é que eu vejo no modelo geral? A gastronomia, ela mudou e vai mudar, isso na minha ótica, eu não sou detentor da verdade, mas eu acho que a gente tem uma geração nova chegando com hábitos diferentes, com consumo diferente e com tolerâncias diferentes, né? Eu venho da geração que meu pai ia para um restaurante, os filhos dormiam na cadeira e eles bebiam vinho, conversavam, era 8 horas, né? Cada vez mais as pessoas têm uma vida mais corrida, cada vez mais as pessoas não têm refeição em casa, cada vez mais as pessoas comem piores, né? Eu não digo de qualidade de alimento, mas do tempo de sentar na mesa, coisa que a gente fazia domingo, a família sentava e comia à mesa de qualidade, né? Então, de tempo mesmo, de comer com consciência. Sim. Então, assim, o que eu vejo é que cada vez vai ser mais rápido, né? O cara vai apertar um botão, vai chegar em casa, já tem... É um projeto que o iFood fala internamente hoje, de o iFood quer tirar a sua cozinheira da sua casa. E você nem tem mais as casas novas que eles falam que vão desenvolver, e já tem projetos para isso, e os novos apartamentos não ter nem cozinha. Porque não vai ser necessário. Né? E o cara vai chegar no iFood, vai fazer um programa no iFood que chega o almoço, chega o café, chega o jantar. Eles falam que vai ser mais barato. Sim. Então, acho que vai ser uma coisa diferente. Eu vejo, às vezes, o jovem prefere se reunir em casa, prefere estar num canto e pedir do que aquela refeição. Acho que sempre vai existir. Eu acho que tem que ter um diferencial muito voltado para o atendimento, pela experiência, porque comida por comida se resolve em casa. Para essa perpetuidade, né, para os restaurantes permanecerem com isso, com esses diferenciais, as pessoas irem para casa e não lembrarem do burger, mas irem para casa e lembrarem de uma coisa que viu, de uma alegria, de um produto diferente da forma que veio, e que às vezes quando você pensa em Barnes, talvez quando você pensar, outras vezes que você pensar em Barnes, talvez você nem lembre do sabor do burger, mas talvez você lembre, poxa, naquele dia aquilo aconteceu, naquele dia eu conheci não sei o quê, naquele dia eu pedi minha namorada em namoro, foi o dia que eu conheci, então você sempre talvez remete a uma questão que não é o produto às vezes vem em segundo lugar. E eu vejo muito isso, assim, essa tendência de coisas rápidas, o cara meio que descartável, pede e come, né, você vai em outros cantos do mundo, você vê isso muito rápido, e as pessoas com pouca gestão de tempo, né, para você sair. E outra coisa também, o controle financeiro. Quando às vezes você vai para um restaurante à noite, você não controla quanto gasta, né? Os aplicativos, você diz, eu vou gastar 33, você gasta 33, fechou. Quando você vai pôr experiência, não, besteira, você já vai gastar 70. Então, eu vejo que esse jovem, ele está às vezes ele tem pouca importância sobre o ambiente ali, né? Ele é muito rápido, ele vai para uma casa nova, onde ele vai morar, não tem cozinha, não tem nada, a casa é pequenininha, é muito workaholic que trabalha. Ele também não tem, que era uma coisa que antigamente acontecia, as pessoas não se mudavam, né? O cara era funcionário do banco, morava na cidade do funcionário, ele morreu na cidade do funcionário, na agência do banco, e falar de se mudar. Hoje o cara é nômade, ele tá aqui, vai para todo canto. Então o cara chegou na cidade nova, ele não quer saber de restaurante, ele quer comer, trabalhar, pedir em casa. Então eu vejo essa uma tendência da alimentação de cada vez ser os ambientes serem menores, os cardápios serem menores. Antigamente o restaurante tinha cardápios muito grandes, né? Então acho que cada vez um pouco mais nichado e com experiências mais rápidas e o consumidor em casa ter acesso a não precisar sair para um restaurante. Antigamente, você para comer, você tinha que ir para um restaurante. Hoje em dia, o que você quiser tem na palma da sua mão. O Barnes em casa, lá, já pensando nisso também, ou foi mais voltado para a pandemia mesmo? Na verdade, o Barnes em casa foi na pandemia, os clientes estavam... Não era que os clientes tinham acesso a pedir no delivery, Sim. Mas os clientes tinham ausência de fazer qualquer coisa. Era muito entediante você estar em casa, era muito tenebroso. Você ligava a televisão, morte, morte, morte. Sim. Né? E que acho que foi péssimo para as pessoas, porque aquilo não condiz com a realidade. Não condizia com a realidade, porque a realidade não era aquela, tinha outras coisas por trás também, mas só mostrava aquilo, então se aumentava o seu medo. Então você tinha ali um acordar com medo, você não falava com o vizinho, então começou-se a ter uma onda de as pessoas não tendo o que fazer, né? E de aumentar vícios, né? Dificuldade de coração. Então a ideia do Criar Kit foi comercial também, mas foi a ideia de a família poder interagir, sorrir no momento de dificuldade, porque no momento da dor, eu vi agora o que está acontecendo lá em Santa Catarina, mas eu vi gente nesse momento, num apartamento de cima para o outro feliz. Não sei se tu chegou a ver esse vídeo,
cara tá no 15º andar, o 14º não tem cerveja, o 13º não tem cerveja. E aí eu vou te mandar uma cerveja. Ele joga para um joga para o outro, e todo mundo dá uma risada. Então, mesmo no momento de dor, dá para ser feliz. E aí que as pessoas, porque é difícil, mas dá para ser feliz na dificuldade. Então, acho que foi aquilo. Então, assim, as famílias brincaram, o filho cozinhava, o pai cozinhava. Então, a gente levou também um pouco de conforto e alegria para essas pessoas, né? E junto disso, né, não sei se você lembra ou viu, nós sempre tivemos uma responsabilidade muito grande. Eu não acho que a gente veio para cá só para ser para a gente. Eu não posso pensar só no meu, só na minha família, no meu clã, né? E a gente decidiu também, na pandemia, fazer uma ação que era de doações de pães. Não sei se você chegou a ver. A gente, para cada burger vendido, a gente doava 5 pães. Eu acho que a gente doou 370 mil pães na pandemia. Sim. Então a gente ajudou muita gente que estava em casa sem conforto, sem nenhum caminho para chegar, porque não podia nem andar na rua. Então foi outra coisa que a gente fez. E até hoje, um dia eu estava sentado no Butchers e tinha um padre e ele olhou para mim e disse: você é do Barney? Sou. Você não sabe o que você fez por a gente. Você não sabe o que a gente, como igreja, levou de pães para vocês. Queria te agradecer. Então, a gente também, né, naquele momento de dor, porque a gente, quando pensa na nossa dor, parece que ninguém tem uma dor maior, né? E a nossa dor era uma dor de não poder sair de casa. Sim. Mas eu tinha água, tinha luz, tinha televisão, tinha internet, tinha sofá, tinha cama, tinha comida, né? E tinha pessoas que tinham ausência de tudo isso. Então, a gente também realmente sempre teve um olhar voltado para isso, como a gente fez doação de água, como a gente fez lá atrás doações de faturamentos para alguns institutos. Então, sempre foi uma visão nossa também. Que uma parte social coisa, de colaboração também. E nunca, nem tudo foi exposto, né? Mas sempre foi dos nossos valores do time. Até é engraçado que quando aconteceram tudo isso, o time participou. A gente mandou gerente para doação de água no interior. Quando ele voltou, eu disse: Marcelo, muito obrigado. Eu não sabia que tinha pessoas com sede. Então, o nosso ecossistema, as pessoas que estão em redor da gente, não pode ser só para a gente. É o crescer e contribuir. Se você só cresce e contribuir, eu acho que essa árvore um dia cai. Então, faz parte dos nossos princípios e valores tentar o máximo de pessoas que a gente se aproximar, que cresçam, que sejam felizes e que joguem essa corrente para frente. Todos os negócios ele tem modelo para franquear? Não, o Barnes tem, a Ollis tem, e Stella tem, porque acaba sendo a mesma coisa, e hoje com a história de store em store você consegue montar um negócio que já nasce junto, nasce junto. O Butchers não tem um modelo desenhado, é um pouco mais difícil, porque a gente cuida da carne desde o processo da fazenda, então assim, o Carlão é quem faz todos os cortes, então para franquear isso, existe essa dificuldade do envio de mercadoria, de carnes e tal, mas o ato de não ter não significa que se surge a possibilidade, que se for, agora a gente vai montar uma casa nova, vai ficar incrível. Acho que depois dessa casa a gente fala de expansão do Butchers, né? De montar outras casas em Fortaleza. Tem um clube, né, também, né? Tem um clube de assinatura que todo mês você pode assinar e recebe em casa, e a cada trimestre ou cada quadrimestre você vai para um evento só dos clubistas, que é bem bacana. Mas o Butchers eu considero que é o mais difícil de franquear no modelo de franquia como o Barnes é. Que o cara tá lá e você não conhece. Quero montar um em Salvador, quero montar um em Natal. Com sócio se torna muito mais fácil. Mas tá tudo nos planos, assim. Eu digo, tá tudo nos planos de Deus, né? A gente não tem pressa, não. E na tua jornada, Marcelo, assim, o que foi mais marcante de toda essa construção, assim? Eu sei que tu comentou da história aí do rapaz que o último pedido dele foi justamente no Barnes, mas, tipo assim, na tua jornada empreendedora, o que tu vê, assim, de ponto que foi, sei lá, virada de chave, o que foi realmente marcante na tua jornada aí que te influenciou bastante? É difícil eu não saber responder algumas perguntas, sabe? Essa eu não consigo te dizer, porque eu tenho uma dificuldade, quando a gente fala às vezes do marcante, tem um marcante positivo e negativo, né? Eu tenho muita dificuldade de guardar tudo de negativo que aconteceu, né? Marcelo, isso aqui tu já comprou uma vez, não presta, testa de novo. Eu apago muita coisa. Então, eu não lembro de nada marcante, assim. Eu tenho um pensamento meu, a gente sempre fala assim, mas no dia que eu chegar lá, no dia que eu conquistar isso, e nunca isso acontece, não existe futuro, né? Só existe passado e presente. Porque lá daqui a tantos anos, mas vai ser hoje, né? E a construção do seu amanhã é o que você faz hoje no dia a dia. Então, eu sempre vivi a jornada. Então, a jornada para mim foi muito incrível, né? Foi difícil, teve dificuldade, a gente passou por pandemia, passou por crise financeira, mas nunca deixamos de honrar com nenhum pagamento, com nenhum fornecedor, com nada, nunca na história. Então, para mim a jornada ela é bacana e assim, e não me foi prometido que isso era felicidade, né? E eu não posso vir para cá achando que eu vou acordar do primeiro dia ao último dia e só vou sorrir, só vou ser feliz. Não. Então nessa trajetória, por mais que fosse difícil, por mais que fosse constrangedor, por mais que eu não soubesse o que acontecia, eu sempre fui muito grato,
né? Pelo que eu tenho, assim, eu sempre falo isso e acho que a grande maioria das pessoas que nos ouvem também, se olhar para trás, 10 anos para trás, hoje talvez tenha muito mais do que tinha há 10 anos atrás. Tem muito mais do que um dia sonhou. A gente tem mais para agradecer, né? Só que nós esquecemos, né? Nesse ponto nós somos egoístas, a gente esquece para trás. Sim. Então, eu tinha um sonho de ter um caminhão hoje, aí depois meu sonho foi vender um caminhão, né? E aí eu vendi o caminhão porque eu não queria mais. Só que a gente às vezes no meio do caminho esquece essa jornada. Então, sempre é uma busca por algo e que esse algo às vezes nunca vai chegar, e aí é uma busca excessiva por uma felicidade. Então, nesse quesito, eu não lembro de uma coisa, assim, uma coisa que foi marcante na trajetória. Teve várias, né? Teve aprendizados, teve as doações, que a gente de fato foi doar para as pessoas na rua, teve cursos incríveis, pessoas incríveis que eu me conectei, mesas que eu nunca imaginei sentar na minha vida, ser reconhecido por coisas que eu nunca fui, né? Como eu te falei um pouco mais cedo, eu fui o primeiro palestrante do Day One no Ceará, né? O Day One é um dos maiores palcos do Brasil. Me chamaram para abrir um evento para os maiores nomes de empresários do Brasil. Então, assim, isso é muito marcante, mas não é aquele marcante que parece que o prêmio da Copa do Mundo, sabe? Faz parte da trajetória, como teve coisas começas, mas teve coisa difícil, teve momentos difíceis, teve um momento que a gente teve que acolher pessoas, teve um momento que a gente teve que demitir as pessoas na pandemia de uma forma difícil, e eu mexi com pessoas, com corações. Teve as aberturas de franquia, fechamento. Então, para mim, o somatório de tudo isso que é incrível, sabe? Você Sim. passar por tudo isso. E aprender, né? E aprender e ensinar. A gente ensina muita gente. Então, eu acho que o somatório de tudo isso é muito legal. Não tem uma data. Aquilo foi marcante para mim, sabe? Massa, legal. E o que tu poderia deixar de mensagem aí, Marcelo, pro pessoal, né? Nosso tema hoje é a arte de empreender. O que tu poderia deixar aí pro pessoal de mensagem para quem quer empreender ou quem já empreende? Uma mensagem aí pro pessoal, que a gente que já faz parte desse ecossistema. Primeira coisa que eu quero dizer, assim, se você de fato quer empreender, não desista. Né? E existem caminhos fáceis e caminhos difíceis. Hoje é muito mais fácil porque para qualquer área, ou quase qualquer área que você pensar em empreender, teve alguém que já fez. E hoje, se você mandar uma mensagem para um cara em São Paulo que nunca tive, às vezes ele te responde. Né? Eu tive a oportunidade de ser mentorado do Shiba, do Robson Shiba, que é dono do Shine Box. A gente palestrou junto. Eu nunca tive vergonha, sabe? Eu falo com as pessoas. Então eu palestrei com o Shiba no final. E Shiba, tudo bom? Me dá teu telefone. Quando eu estiver em São Paulo, a gente se fala. Me deu o celular. E um dia eu estou em São Paulo, fazendo nada em São Paulo. Fui para uma feira, não lembro o que foi. Eu disse, será que se eu ligar pro Shiba, ele atende? Vou tentar, né? As pessoas dizem assim, mas tu é doido ligar pro Shiba, o cara é gigante. Então, eu liguei pro Shiba, fala Shiba, Marcelo, tudo bom? Tudo bom, Marcelo? Tô aqui em São Paulo, vem tomar um café comigo. Aí me recebe dentro da sala dele, na fábrica, na empresa gigantesca, para tudo tá fazendo e passou uma hora comigo sentado na mesa. E a gente conversa. No final da conversa eu posso ir embora e acabar. Sim. E digo assim, Shiba, deixa eu te pedir um favor, né? O que é que você queria? Queria que você fosse meu mentor. Pois não, conte comigo para tudo. E tive uma conexão muito boa com o Shiba. O Shiba vinha para Fortaleza, me ligava, né? E é engraçado que a gente às vezes vê o grande e acha que tudo que ele tem é melhor do que o nosso. E uma vez o Shiba sentado comigo, eu peguei ele no aeroporto. Não, ele foi palestrar e voltou comigo para a gente andar no budget no meu carro. E eu disse, Shiba, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto paga de cartão de crédito, de taxa de cartão de crédito? Ele disse 1,5. Eu sou muito bom, tenho 200 lojas, minha negociação é muito boa. Ele citou, eu disse 1,3. O japonês abriu o olho assim, disse, como é que tu faz isso? Eu disse, Shiba, eu tô trabalhando, tu tá no Shark Tank, palestra, eu tô trabalhando todo dia. Sim, tô dentro então, da operação. às vezes, a gente tem uma visão de que, por mais que eu seja pequeno, que todo mundo faz melhor, e não é verdade. Tem coisas que você faz que... Tem gente que faz aqui um startupzinho, coisa melhor do que um Apple faz. Sim. Então, tem coisas que é seu, que é nata no seu coração. Então, assim, o que eu digo é o seguinte, tente se aproximar de pessoas boas. Deus vai colocar algumas pessoas na sua vida. E agradeça. E ele vai tirar algumas e agradeça também, né? Não acho que nada é eterno. E veja os caminhos de sucesso, né? E também veja os de fracasso. Por que a pessoa fracassou? Né? Quando você pega, existe um autor que eu não lembro agora, que ele analisou, acho que umas 50 histórias de sucesso, todos eles não eram iguais, mas tinha 10 ou 15 coisas que todos fizeram parecidos. Então, assim, veja o que eles fizeram, tem um ego muito baixo, não acho que você sabe de tudo, não acho que você é o dono da verdade, escute as pessoas e não desista, né? Não foi prometido que é fácil, é difícil, isso é prazeroso, isso é vantajoso, isso é glorificante, se for difícil. E se ancore com essas pessoas, tenha humildade de aprender, estude aquilo. Se cair, não era para ser agora, né? Eu costumo dizer, às vezes, o que eu não tenho é porque eu não estou preparado para ter ainda, né? Às vezes, porque não sei quem tem isso, não sei quem tem aquilo. O cara tem um produto pior do que o meu e tem 20 lojas, só tenho 5. Ele se preparou para 20 lojas, ele sabe de coisas que você não sabe, ele tem chaves que você não tem. Então, se prepare, escute, tenha uma mente, aprender, assim, tenha um coração aprendiz, sabe? E tenha maturidade de ver às vezes a gente tem dificuldade muito grande de ver alguém acima da gente, né? A gente costuma apontar.
passe a aprender a honrar os outros, ver as histórias de sucesso e dizer assim, poxa, que cara maravilhoso, que empresa incrível, que homem incrível, que mulher incrível, né? E a gente às vezes gosta de apontar, porque isso é aquilo, isso aqui é porque já teve uma história, porque o pai deixou, nada disso. Às vezes tem coisa incrível. Então, acho que essa visão te dá uma capacidade de passar pelas dificuldades, e acho que o empreendedor vai passar por dificuldades e que talvez essa trajetória possa ter um sucesso um pouquinho maior e mais fácil. Verdade, que história bacana. E tu falou do E uma Shiba. dica importantíssima, sabe, que eu não posso deixar. Quem conhece, vá no Barnes, vá na Estela, vá no Olhos. E quem não conhece, vá também no Barnes, na Estela e no Olhos. É importantíssimo você conhecer nossos produtos, consumir nossos produtos. Eu fui uma vez e tá aí. Até agora. E Marcelo, tu comentou do Shiba, e eu peguei teu contato também, sabe aonde? Numa palestra que tu deu lá numa feira que tava tendo centro de eventos. Tinha aqueles, tipo, tinha várias palestras, né? E você ia para algumas. Acho que era na Feira do Empreendedor, eu acho. Isso, eu acho que era a Feira do Empreendedor. Então peguei teu contato lá, tipo, por acaso. E hoje em dia a gente se conectou por conta disso, que eu lembrei depois. E eu já fiz eventos, palestras, assim, que no final eu boto na tela. Gente, tá aqui meu telefone. Para qualquer dúvida, qualquer pergunta, me liga. Eu já recebi várias pessoas no meu escritório. Cara, eu queria aprender contigo, tipo, é tirar uma dúvida. Assim, como eu falei, assim, eu acho que não adianta você ter conhecimento se você não compartilha, né? Eu acho que se nós pudermos aprender muito e compartilhar, um conhecimento compartilhado com 2 é compartilhado com 4, então daqui a 20 anos, 50 anos, 100 anos, nós somos uma sociedade diferente, somos humanos diferentes, e as pessoas têm dificuldade de dizer, se eu fizer, se eu disser, se ele me copiar, se a vida for pensada nisso, a gente volta para a caverna, né? A gente cai lá de novo na caverna, acho que é a alegoria do Platão. Então, compartilhe, não tenha medo, né? Se compartilhou, a pessoa fez errado, não era sobre você, é sobre a pessoa. E você compartilhou, quantas pessoas passaram na nossa trajetória e disse, poxa, Marcelo, depois que eu passei por vocês, depois que eu aprendi com o Barnes, todos os colaboradores que trabalharam com a gente há um tempo atrás, a gente pagava para a meta do CIS, os caras mudavam de vida com o Febracis ou com outros cursos também. Então tem gente que diz, Marcelo, a minha vida mudou depois que eu passei, o tanto que eu aprendi. Então, para a gente isso tem um valor. Né? E tem gente que diz, o cara saiu da minha empresa. Poxa, ninguém é obrigado a ficar. Se ele cresceu e ele tem um degrau que eu não tenho a oferecer, vou e vai a vida. Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente deixar para a turma aí. E a gente vai estar chegando aqui já no final. Depois tu zera até o cronômetro aí, Lucão, para não apitar. Foi recorde não, né? 1h30. Quase. 1h30, não é, Lucão? Mais ou menos dá. Pessoal, se vocês quiserem a parte 2, comenta aqui. Comenta aí, precisa de novo para a gente continuar. Se Porque... quiser transformar isso num filme do Netflix, a gente pode fazer um filme do Netflix. Com certeza. Se o podcast não for suficiente, a gente cria uma série. A gente tem um projeto no clube que é justamente, tipo assim, a gente mostrar as empresas numa pegada, tipo, tem o mosucesso.com, né? A gente tem uma pegada de fazer isso com as empresas cearenses. Tem muito preço que vale a pena demonstrar. Podemos fazer o First Move comigo, tô dentro. Massa, boa ideia. E eu queria que tu dissesse aí pra audiência, tipo, tem algum livro que tu tá lendo? Tu gosta da pegada de livro? Como é que tá aí essa indicação? Assim, eu tenho dificuldade do estudo, eu tenho muita dificuldade com a leitura. Eu tava lendo 2 livros e tá faltando um pouquinho para me terminar. Um é de um amigo meu que eu ganhei e eu preciso achar o nome do livro dele aqui. Como é o nome aí, Marcelo? Falou aí do lance da Netflix? Food o quê? Da Netflix Food... Eu falei? Falou no instante. Bora aí pra gente fazer o food... Agora esqueceu. Não, mas eu não falei assim, ó. Tu falou que queria fazer... De negócio cearense. De negócio cearense, assim. Tô dentro do First Move, né? Que era First Move. Que eu falei que era o First Move de fazer... Aquela história que eu falei das marcas, que tudo foi feito algo que ninguém fez. Então, se quiser fazer o First Move, pode... Eu vou te dizer o nome desse livro, cara. Esse livro, pra mim, é incrível. Tem tudo a ver com história de empreendedor. Eu já vou te dar o nome desse amigo meu, que foi uma benção eu ter conhecido ele agora. Me conectei, fiz um curso. E o presente do curso foi conhecer o André. E o André tem uma história gigantesca, é um grande empresário, tem uma vida maravilhosa, abençoada por várias pessoas, e é um grande empresário financeiramente falando. Ele era empacotador de supermercado. E o livro dele, ele conta como ele sai de empacotador de supermercado para onde? Que é 100% mentalidade. Sim. Então, acho que atualmente pode te levar em cantos que nem um diploma pode, que nem um estudo pode. É a mente que te leva. Claro que através da mente é o estudo. Sim. Né? Então, assim, o único canto que eu acho que transforma e que transforma a sociedade, que transforma o que foi a mente. Você pegar o que foi o Walt Disney, foi a mente. O que foi Steve Jobs, foi a mente. Primeiro, se você consegue imaginar, você consegue realizar. Só que, infelizmente, as pessoas têm medo de idealizar, têm medo de sonhar. O TCC tem essa frase aí. Quem? O que você pensa do Steve Jobs? O que você pensa, você pode realizar. Então assim, o André, que esse livro que eu estava lendo, vou te dar o nome dele aqui e vou deixar o nome com vocês. Ele é empresário daqui, cearense? Ele é empresário daqui, mexe no ramo de hotéis. Eu vou te dizer o nome do livro dele. Pode ser um convidado já que você convidar ele. O nome dele é Faça Mais com Menos. André Rabelo. Tá? É um livro bem bacana, simples, de leitura fácil. Para quem gosta de ler, maravilhoso. Para quem não gosta de ler, melhor ainda, porque traz é pequenininho. Ele aqui pro Clubecast também. É bacana, um cara incrível. E outro livro que eu estava lendo, que não terminei, mas é maravilhoso,
E importantíssimo para a jornada da gente, porque a gente tem muita dificuldade em relacionamento, né? As pessoas têm dificuldade de se relacionar e geralmente os erros do relacionamento você diz que é o outro, né? Ah, porque foi o outro, nunca foi você. Eu nunca vi ninguém dizer, cara, por que tu brigou? Mas porque eu sou impossível, eu sou muito ruim mesmo. Sim. Não tem, é sempre outro. Bateu o carro, é porque outra pessoa, nunca é para dentro. Esse livro ele traz uma consciência muito da responsabilidade do relacionamento. Você deu a chave para alguém entrar num setor que não podia. Você achou que seu melhor amigo do colégio tinha que ser o melhor amigo da vida, que o melhor amigo do colégio tinha que ser o melhor... E não, ele tem um espaço lá, né? E que é um livro do Tiago Brunet, chamado Especialista em Pessoas. Eu ganhei esse livro de presente. Foram os últimos 2 livros que eu tive contato. Eu li muito pouco, é uma dificuldade que eu tenho, mas é uma coisa que eu tenho que desenvolver melhor e começar a ler mais, porque tem muito aprendizado, né? Eu acabo escutando mais podcast, né? E escutando mais... E agora o Clubcast, né? Os livrocast, então assim, eu acabo vendo mais os resumos de livro. Mas a literatura tem uma coisa muito bacana, né? Porque você tem que parar tudo, né? Porque o áudio você está vivendo e está escutando. Mas ali quando você para, e é engraçado que toda vez que eu estou lendo, por mais que seja pouco, a mente explode, né? E vem 200 coisas junto com ele. Então assim, esses foram os últimos 2 livros. Mas existem outros, assim, tem um que para mim foi um dos mais importantes da minha vida, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Muito massa. Então, não posso dizer muitos não, porque não foram muitos, né? Eu não posso terminar o nosso podcast mentindo para vocês. Legal. Mas esses 3 aí eu indico, até como uma primeira... E Pai Rico, Pai Pobre também, acho que muito massa, esses 2, como influenciar... Como fazer amigos em pessoas. Esse teu aí atrás aí do Princípios, Rei Dalio é maravilhoso, sim. Só que ele é muito denso para mim, eu me perco e tal, mas já li metade dele, tenho que voltar de novo, porque é sensacional, né? Esse Princípios, se a gente tiver uma vida baseada em princípios, é difícil de dar errado. Então... Legal. E até pra gente finalizar aqui, Marcelo, toda vez a gente pede pro convidado deixar aí, a gente faz um sorteio aqui, né? O convidado tem que seguir você, segue o Clubcast, segue as empresas do convidado. Eu queria saber o que tu pode sortear pro pessoal, pra gente poder fazer um sorteio pra audiência. Tá, o sorteio é de vocês, né? Vocês que sorteiam, né? Isso. Tá. Normalmente a gente, como é que funciona aqui, tá? O pessoal inteiro já sabe, né? A gente divulga lá na thumb, né? Com o nome do episódio, então vai ter lá a arte de empreender, e aí eles comentam embaixo marcando 2 amigos. Daí a gente bota uma frase. Normalmente a gente vai até botar aqui, tipo assim, comenta isso, né? Inclusive, às vezes quem define é o convidado. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o maior sorteio que a gente fez aqui. Olha aí, galera. Presta atenção aí. Nós vamos sortear 10 pizzas. Aí, galera. Aí, Lucão. Vai fazer sorteio, Lucão? 10. Vamos sortear. Já tá todo alegre ali. 10 pizzas na Unidade Sul, que agora tem pizza para vender. Certo. Vamos sortear 10 olhos na unidade, olhos. Não é válido para delivery, porque você tem dificuldade. Você depois tentou aqui mandar nome, CPF, RG. Beleza. E vamos sortear 10 Barneys. Aí, galera. E um desses aí tem que ser meu. Que eu já consumo lá. Tem que ir lá, curtir, compartilhar, tá? E aí seguir todo mundo aí. E aí quais as redes sociais aí, Marcelo? Marcelo Pimentel, né? Marcelo Underline Pimentel, eu acho. Marcelo Underline Pimentel, aí Barneys Burger, Stella Pizza, Olis Burger, Butcher 746 e Mine BZ, né, de Brasil. Então, aí, pessoal, se liga aí para vocês participarem, viu? Igual um sorteio também, o cara veio aqui e diz, vou fazer um meio sorteio para vocês. Se a pessoa não pegou, porque às vezes, né, a gente pode, quando vocês eu boto na thumb lá. Tu pode colocar todas as marcas. A gente coloca tanto no Instagram quanto no Spotify. E deixa aqui por escrito, se você... não é sobre se gostou, né, do conteúdo, sim, mas se tem alguma coisa que você quer perguntar, vai na minha rede social, me pergunta, não tenho nenhum problema de compartilhar, se eu tiver tempo, e também se eu não tiver tempo, eu vou receber você no escritório, a gente vai conversar, posso marcar um almoço. Vou marcar um almoço para o pessoal do clube lá no estou totalmente à disposição para ajudar na trajetória de vocês. Tem muitas pessoas na minha trajetória que me deram a mão e eu acho que a gente é feito por isso. A gente veio para cá muito mais para ensinar do que muito mais para dar do que para receber. Então toda a audiência pode contar comigo. No vou te dar o acesso também lá para fazer parte lá do clube lá. Maravilha. Do Prime certíssimo. Lá para você fazer parte e fortalecer mais ainda o ecossistema e abrilhantar lá, né? Tá junto com a gente. Seria uma grande honra lá para nós. Estou à disposição. Beleza? Marcelão, obrigado. Eu te agradeço. E eu queria só que tu deixasse aí pro próximo convidado, até um programa que a gente tá fazendo novo, a gente não sabe quem é o próximo convidado. Então tu vai fazer uma pergunta, tipo assim, você que é empreendedor, aí faz a pergunta pra a pessoa responder no dia do episódio. E a pessoa vai fazer a mesma coisa pro próximo. E não fizeram pra mim? Não, porque é novo agora. A gente lançou isso. Começou hoje? No programa. Então eu tenho que deixar uma pergunta pro próximo? Isso, e depois a gente bota na tela aqui pro pessoal saber. Para você, quase que, como é o nome que eu posso dizer, é o Lombardi, né? Que nunca ninguém viu, né? Que eu não sei o que é. Então, assim, para você que vai chegar aqui e sentar, fala para a audiência o que é que você quer nos próximos 5 anos. Massa. Boa pergunta. Onde você quer estar? Como você quer estar nos próximos 5 anos? Massa. Beleza. Galera, esse é mais um episódio do Clubcast. Gostei demais. Muita história, muito bacana.
Foi um prazer, inclusive, te conhecer. Eu já te conhecia, né? Da faculdade, dos eventos e tal. Mas bater esse papo pra mim foi muito bom, porque eu aprendo bastante quando eu tô também aqui fazendo o Clubecast, né? Uma coisa que eu gosto é justamente bater o papo, conhecer a história do empreendedor e tudo mais. E, tipo, isso realmente me encanta, me deixa feliz. Inclusive, toda vez que tem um Clubecast, eu fico muito alegre de bater um papo com o cara. Eu agradeço, peço desculpa pela demora, né? Vocês falaram comigo várias vezes, Tranquilo. Mas tava corrido, eu viajei e tal. Mas aí semana passada os caras vão bater logo isso, porque senão minha agenda corre. Então, fico feliz pelo convite, agradeço. Deus abençoe a jornada de vocês. Deus abençoe o Clubecast e todos os projetos que vocês tocarem a mão. Beleza, tamo junto, Marcelão. Obrigadão. Fico com Deus. Galera, até a próxima.